Aqui tem informação que gera valor. Ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo. Mete o cavalo, compadre. Bom dia, estamos chegando com a Voz do Campo, mais um sábado na vida de todos nós. Hoje, 8 de outubro de 2016, são 8h08, ao vivo a partir de agora, como já é tradicional todo sábado entre 8 e 10 da manhã. A Voz do Campo discutindo as coisas do campo, trazendo a opinião, a informação, a manifestação das coisas da produção rural do setor agropecuário. A Voz do Campo de número 434 é o número do programa de hoje, ano 8 na história da Voz do Campo. Estamos ao vivo na Agrosolo, empresa de Santiago, aqui na região central do Rio Grande do Sul, a partir de agora, na maior rede de rádios do agro do Brasil. São mais de 25 emissoras de rádio no Rio Grande do Sul, no estado do Paraná, Goiás e Roraima. Nosso bom dia a você que sintoniza as emissoras de rádio parceiras na rede de rádios A Voz do Campo e também na internet, no aplicativo e no site da Voz do Campo. Bom dia para você do campo, você da cidade que está nos ouvindo. E, aliás, você que está tomando café da manhã, não esqueça que a cuca que você está saboreando nessa manhã, o pão francês que está na mesa do café da manhã, tem as mãos de produtores de trigo do Brasil. Se não tiver produtor de trigo, não tem pão no café da manhã. Se não tiver produtor rural, suinocultor, não tem presunto no café da manhã. Esse é o recado da Voz do Campo, todo sábado, dizendo para o Brasil que sem produtor rural não tem alimento na mesa do brasileiro. Esse é o recado da Voz do Campo. Nós estamos aqui finalizando o trabalho de uma semana da Voz do Campo, da semana acadêmica do curso de agronomia da URI Santiago, quarto semestre da agronomia da URI Santiago. Tivemos uma semana intensa de palestras, de painéis discutindo, trazendo informação que gera valor aqui na URI Campus Santiago, em parceria da agronomia da URI, conosco com a Voz do Campo. E vários palestrantes, profissionais, especialistas do agro estiveram em Santiago. Nosso muito obrigado aos diversos palestrantes que estiveram em Santiago. Finalizamos a programação ontem à noite de palestras e estamos encerrando agora pela manhã com o programa A Voz do Campo, aqui na Agrosolo, que é um patrocinador regional da Voz do Campo, aqui na região de Santiago. Estamos com o Luiz Minoso, que é o diretor da empresa, com a equipe da Agrosolo e amigos aqui convidados também da Voz do Campo. Hoje a Voz do Campo especial com a transmissão de imagens no canal do YouTube da Voz do Campo. Você que está ouvindo a Voz do Campo no rádio, está com a internet aí, pode acessar a internet, a TV A Voz do Campo no YouTube e vai assistir o programa hoje. Nós estamos com imagens para o mundo na Voz do Campo aqui com o Fabrício, com a Aline, a equipe de Santa Maria, que está aqui nos dando todo um suporte técnico de transmissão de imagens da Voz do Campo via TV. Hoje quem está na internet aí pode acessar a TV A Voz do Campo no YouTube e assistir ao vivo a Voz do Campo. Mandar um abraço aí para o pessoal que já está dando recado para nós, que está acompanhando a programação. Meu amigo Valdir Friz, em Itambé, na Grande Maringá, um abraço. Povo aí de Maringá, de toda a Grande Maringá, Londrina e Itambé, que estão na audiência da Voz do Campo no estado do Paraná, acompanhando a programação. Soja já nascendo no Paraná, hein? Já aparecendo soja já no Paraná aí, a expectativa para mais uma safra de soja que está começando. Nós temos alguns assuntos importantes para tratar hoje. Luiz Minoso, da Agrosolo, o Eduardo Sanches e o Thomas Milani, da FC Stone, empresa de gerenciamento de risco, com atuação em mais de 100 países do mundo, que vai trazer informações também de mercado, informação da lavoura americana, da colheita do soja nos Estados Unidos, também a eleição americana, que pode influenciar e deve influenciar a questão do mercado de commodities ao redor do mundo. O Eduardo daqui a pouco vai trazer algumas informações importantes para nós. Vai sair o relatório do USDA agora dia 12 de outubro,
né? E a expectativa é grande de todo produtor rural do Brasil inteiro. A presença do Rodrigo Minghini, profissional da Bayer, que também está conosco aqui em Santiago, participou e coordenou ontem o painel Y, Jovens do Agro, aqui na Semana Acadêmica. Rodrigo, com a Fernanda Falcão também, que está conosco aqui nessa manhã. A Monique Copete. Hoje é um dia muito diferenciado, especial, porque envolve, mais uma vez, na Voz do Campo, muitos jovens. E a Monique está acompanhada dos pais do César e da Silvana. São os pais da Monique, produtores rurais de Ijuí, no Noroeste Gaúcho, e estão conosco nessa manhã também aqui. Como sempre, né? A Voz do Campo só reúne os craques, só gente boa, craque. É o que o Valdeci Sovernigo me disse, Marcelo. Ajunta os bons com os bons e os cacos deixa que eles se ajuntem por si. Então, é o que eu estou cumprindo a missão de um grande parceiro, um grande amigo que está nos ouvindo na Fazenda Condor, em Jataí, Goiás. Né, Valdeci? Está dando certo, está fluindo. A ideia de ajuntar os bons com os bons. Carlo Lazzari, italiano, jovem, né, empresário, estudante, tem uma baita de uma história aí, o menino é italiano mesmo, veio para o Brasil faz 5 anos, né, Carlo? Participou do painel de jovens ontem na URI, tem uma história linda para contar para nós, o Carlo Lazzari, que está conosco aqui. Luiz Pedro do Moncel, da família do Moncel, filho do Luiz Osório. Um abraço ao Luiz Osório, que está ligado lá, já mandando mensagem para nós, a esposa, a Tina, os pais do Luiz Pedro, que está conosco aqui, jovem. O Luiz Augusto Camargo, jovem líder da agronomia da URI, da turma aí, grande parceiro, jovem trabalhador, lutador, que é um Brasil de ordem e progresso. Thomas Milani, já falei, né? É o pessoal que está conosco aqui, a equipe A Voz do Campo, a Litieri e o Claito, que estão conosco nessa manhã de sábado. E também está conosco aqui o Pedro Prado, e não deixa de ser também um assunto de jovens. Esta semana está bombando aí uma notícia até um pouco preocupante e negativa, que é a questão de corte de recursos do governo federal para a educação. E afeta IFES, Instituto Federal Farroupilha, que tem em todo o Brasil. E aqui na região de Santiago, tem São Vicente do Sul, tem vários IFES aqui na região de Santiago. E o Pedro nos trouxe essa preocupação, nos pediu uma oportunidade para falar na Voz do Campo sobre essa angústia dos jovens que pode perder a oportunidade de estudar, de construir a sua carreira profissional. Isso é muito preocupante. Inclusive, daqui a pouquinho, o contato com o deputado federal Luiz Carlos Reis, que deve ter informações importantes, se é real essa informação de que o governo vai cortar recursos na educação. Então, nós estamos aguardando o contato do deputado. Antes do Pedro, de nós falar desse assunto, vamos dar bom dia para o anfitrião, para o empresário Minoso, produtor rural empresário, que recebe a Voz do Campo, mais uma vez, que é parceiro da Voz do Campo, e que também pode nos dar um pouquinho do o que ele viu aí na Semana Acadêmica da Agronomia. Eu quero dar os parabéns aí para o pessoal, para os estudantes da URI que participaram em peso da Semana Acadêmica. Tivemos de segunda a sexta um grande público em todas as noites, mas um público de jovens que querem aprender, que querem conhecer, que querem saber mais na vida. Eu fiquei muito feliz de ver muitos jovens dedicados, atentos às palestras. Fiquei contente, estou realizado com esse evento aí. No total, Luiz, 700 jovens. Grande maioria, praticamente 100% jovens. Fiquei feliz mesmo de ver essa juventude participando. A gente quer... As pessoas falam muito em união. E eu tenho uma palavra mágica que antes da união, que chama-se participação. É fácil nós ficar em casa dizendo que temos que nos unir, mas quando nós convidamos para participar, aí... E para se unir tem que participar. Então, fiquei feliz de ver, estou realizado. E veio um jovem aí de São Paulo, João Dantas, me mandou mensagem agora, já está embarcando para São Paulo de novo, fez um baita de um roteiro para chegar a Santiago e participar e trazer uma palestra ontem extraordinária, espetacular, assim como todos. Mas o João Dantas é um profissional diferenciado, é a grande revelação da agricultura brasileira, um menino de 22 anos que deu palestra ontem à noite aqui em Santiago. Valeu a pena, é o que eu digo. Luiz Minoso, muito obrigado pelo chimarrão, pelo carinho e a recepção da família Agrosolo de Santiago. Bom dia. Bom dia a todos.
É com muita satisfação que nós estamos participando junto com a Voz do Campo, a AgroSolo, associando a Voz do Campo, ela está, trazendo mais informação para o agricultor. E o nosso foco sempre foi esse, é ser parceiro do agricultor. Automaticamente, nós sendo parceiro da Voz do Campo, somos parceiro do agricultor. Hoje um dia muito especial, depois de uma semana acadêmica muito boa. Eu participei praticamente quase todas as noites das palestras e tive assim um ganho de conhecimento muito interessante. Cada vez mais a Voz do Campo, 2 eventos que está sendo para nós da região marcante. É o Seminário de Gramado e a Semana Acadêmica da URI. Isso está fazendo com que a gente consiga melhorar muito a produtividade das nossas lavouras, e isso faz com que a nossa rentabilidade, que cada vez está sendo diminuída em função do aumento de custo e diminuição do preço das commodities a nível mundial, está fazendo com que nós tenhamos que, queiramos ou não, procurar tecnologia, procurar produtividade, porque senão a gente não vai conseguir ficar no processo. Então é muito importante que as pessoas tenham conhecimento, tenham informação, usem essas informações, porque não adianta você participar desses eventos e voltar e não usar. Então, é importante ter o conhecimento, mas muito mais importante é usar esse conhecimento. E muita informação disponível, Luiz Minoso, mas a importância também de saber filtrar, saber o que é bom, saber aproveitar o que é bom e o que não é bom, mandar embora. É isso? Exatamente. É importante, muitas vezes, o mercado, as informações hoje circulam, algumas com tendência tendenciosas para que tenhamos algumas decisões erradas e outras com informações assim improcedentes, onde vão fazer que o sistema seja produtivo, que seja evolutivo. Não adianta só ter informação, tem que filtrar essa informação, saber de onde vem essa informação e formar um juízo do que é melhor para cada um. Logicamente, cada propriedade tem sua característica, não é uma receita onde todo mundo pode usar a mesma informação, mas é importante ter essa informação e depois filtrar e usar. Isso aqui é muito importante. E mais importante de tudo, Marcelo, é ver a juventude entrando no agro. Eu já sou uma pessoa de meia idade e nossos funcionários todos são pessoas da minha idade para mais. Está difícil você trazer jovens para o agro. Então, esses eventos fazem com que os jovens se envolvam com o agronegócio e façam parte do processo. Então, é importante saber que nós vamos ter continuidade no processo. E isso só vai ser possível cada vez mais trazendo o jovem para dentro do processo e isso aí fazendo com que cada vez mais o agronegócio cresça. Que o agronegócio no Brasil, já estamos cansados de ouvir falar, que é a locomotiva do Brasil. Talvez essa locomotiva não tenha o governo e os órgãos não estão dando a importância que ela tem. Mas nós somos persistentes, o gaúcho principalmente é um povo persistente, ele vai, independente do governo, nós vamos crescer. O agronegócio no Brasil todo vai crescer. Todo mundo sabe que é o canal do Brasil, é o agronegócio. Então nós vamos ter que trabalhar independente do que aconteça. E vamos enfrentar esse ano talvez um clima um pouco adverso. Por isso nós temos que ter informação e tomar as atitudes antes de acontecer as coisas. Então, essa que é a importância. Pois é, você falou antes, eu ia até lhe perguntar, né? Você está rodeado de uma piazada, né? Mas bem como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, uma piazada, mas piá da melhor qualidade do seu lado, Minoso. Gente que conhece demais essa moçada, essa meninada, essa gurizada que está do seu lado aí, que estão aqui na AgroSolo hoje. É um privilégio ter esses meninos e meninas envolvidos nesse processo aí de um agro que faz parte de um Brasil de ordem e progresso. Exatamente. Eu estava pensando no meu tempo de estudante, eu sou formado em agronomia, então nós lá fazendo nossa semana acadêmica, que eu participei muito ativamente na época da faculdade, é uma coisa assim que me deixa até meio comovido, assim, de me lembrar do meu tempo. E nós não tínhamos essas informações, esses canal que hoje está se abrindo para o jovem. Então o jovem, com o ímpeto que eles têm, com o conhecimento que eles têm e a vida toda pela frente, você deve lembrar da palestra do Elton Doeira e do Grupo Felite, onde a maior preciosidade que uma pessoa pode ter é o tempo, porque o tempo vai, a gente acha que quando tem 25, 24 anos, o mundo não vai acabar, o mundo vai chegar a um ponto que você vai ter que passar a tua sucessão. Então os jovens têm tudo, eles estão com a juventude, estão com a informação,
trabalhando num segmento altamente assim crescente, produtivo, remunerador. Então, eles têm tudo, eles só têm que se envolver cada vez mais. Beleza. Agrosolo, consolidado em Santiago região, com a unidade de Santiago, o Capão do Cipó, Nova Esperança, uma frota de mais de 20 carretas atrás ali na foto, como a gente vê, bem consolidada a nível de região aqui, Minoso. A gente tem uma política bastante clara da Agrosolo, de seriedade, parceria com o produtor. Nós estamos assim com a equipe, hoje toda a nossa equipe está chegando de Bento Gonçalves num treinamento, toda a nossa equipe de evento, cada vez mais tendo a preocupação de levar informação, que o agricultor tenha segurança na hora que for aplicar os produtos, na hora que for entregar a safra para a nossa empresa. Então, nós estamos assim bastante conscientes da importância que o agricultor tem no nosso segmento de mercado, e isso faz com que a nossa responsabilidade aumente cada vez mais. E isso nós temos como lema e como procura sempre incessante de trazer o agricultor à informação e que ele seja assim, tenha sucesso na sua atividade, e isso faça com que toda a região e o Brasil cresça. Beleza. Luiz Minoso, diretor da Agrosolo, que nos recebe nessa manhã de sábado aqui na sua empresa em Santiago, na região central do Rio Grande. Tá bom, Minoso? Eu quero ouvir o Eduardo Sanches, que vai falar um pouquinho de mercado, um pouquinho do futuro, né? Lavoura americana gigantesca, colheita super safra, dá para se dizer assim. Tudo isso, o que vai influenciar em preço, essas coisas todas. Só antes, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Bom dia, manda um abraço para a engenharia da Kepler Weber, que está sempre na escuta da Voz do Campo. Abraço, Johnny Magalhães, Panambi, o pessoal da Kepler Weber, os engenheiros da Kepler Weber. Por 2 vezes a Voz do Campo foi realizada lá na engenharia da Kepler Weber. Estamos com saudade, viu, o povo da Kepler. Queremos voltar aí para fazer uma programação especial. E um abraço à engenharia da Kepler Weber, que estão na audiência da Voz do Campo. Um abraço, mais um grande programa. Obrigado pela parceria. Claito Ruviaro, professor que está nos ouvindo, coordenador da agronomia da URI Santiago também. Grande abraço, Claito Ruviaro. Obrigado pela audiência. Dari Mejolaro, em Condor, na fazenda... na Granja Primavera, em Condor. Um abraço, Dari Mejolaro, nosso grande amigo e parceiro Dari. Mandar um abraço também para Roberto Leitão, presidente do Sindicato Rural de São Vicente do Sul, na região de Santa Maria, também na audiência da Voz do Campo. Eduardo Sanches, o produtor brasileiro, gaúcho, os paranaenses já plantaram soja em grande maioria. Os gaúchos estão começando a plantar o soja. E o preço da soja? E o mercado, hein? Está em alta, está em baixa, expectativa? Bom dia, Eduardo Sanches, FC Stone. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo, por esse Brasil todo. Pois é uma expectativa grande em relação a preço, mesmo porque a safra americana é realmente gigantesca, né? Como você usa bastante, é uma baita safra, né? Um baita programa, né, Marcelo? E realmente preocupa o que a gente pode ter pela frente. O fato é o seguinte, a demanda está ativa, isso não é novidade para ninguém, né? A China continua comprando, mas pessoalmente eu fico até espantado como o Chicago vem segurando preços altos frente a uma safra que pode ser talvez até de 118 milhões de toneladas. Hoje a estimativa do USDA é de um rendimento de 50,6 bushels por acre, que daria mais ou menos 56 sacas por hectare. A nossa expectativa como empresa é que esse número final do USDA possa ser até de 52,5 bushels por acre, ou seja, algo próximo de 60 sacas por hectare, que seria uma safra de 118,5 milhões de toneladas. Essa é a nossa expectativa como empresa. Da última safra americana para essa, um crescimento... significativo, né? Eles ficaram praticamente 107 milhões de toneladas. Queira ou não, se pega mais 5 ou talvez até 10 milhões de toneladas a mais no mercado, é significativo. Na verdade, os Estados Unidos estaria colocando no mercado o que faltou aqui da Argentina e do Brasil. Sim. Nós tivemos eu não gosto de chamar de quebra, né, mas foi uma queda no potencial produtivo, que era de quase 102 milhões de toneladas no Brasil, colhemos 95 milhões. A Argentina tinha um potencial de colher 60 milhões de toneladas, colhemos 54, é a expectativa. Né? Mas olhando para frente, né, ninguém prevê o futuro, e de novo, eu sempre falo isso aqui, não existe guru de mercado. Né? Não queira acertar o olho da mosca. Trabalhe com metas e margens, não somente buscando um preço. Então, o que eu posso trazer um pouco de visão em relação a Chicago, em relação à próxima safra americana, é que realmente tem potencial de aumentar
o tamanho da safra frente à expectativa atual do USDA. Dia 12, você mesmo falou, nós temos um relatório importante. Eu sou da opinião que o rendimento atual, que é de 50,6 bushels por acre, possa saltar inclusive para 52 bushels por acre, né? O mercado como um todo espera aí mais ou menos 51,5, mas o que significa isso? Uma safra entre 114 e 118 milhões de toneladas. O que me espanta é que os preços continuam firmes nos Estados Unidos e o produtor vendendo. Tem dois fatores que é importante, e eu inclusive recomendo que cada vez mais os produtores no Brasil acompanhem. É o tal do preço no porto, chamado flat price. O que é flat price? Chicago mais o tal do prêmio. O que é o tal do prêmio? O prêmio é exatamente o apetite do consumo, né, o apetite da demanda pelo produto. Hoje no Golfo, nós temos um prêmio mais ou menos de 60 centavos por bushel acima de Chicago. Se a cotação na bolsa está mais ou menos 9,50, 9,60, a demanda tem fome e compra esse produto com Chicago na casa de 10,20 mais ou menos. Ou seja, Chicago mais prêmio, flat price, tem demanda nesses níveis de 10,20. Mas o que pesa aí para o produtor? Qual que é o preço para o produtor americano? A gente tem que fazer a mesma conta contrária que tem no Brasil, né? Esse prêmio que existe no porto hoje e é positivo no Golfo, se nós fizermos essa conta ao produtor rural nos Estados Unidos, ele tem um deságio, vamos usar essa palavra, de 30 centavos em relação a Chicago. Se Chicago está nos 9,50, 9,60 o contrato de novembro, o preço ao produtor americano está na casa dos 9 dólares e 20 por bushel. Beleza, Eduardo, mas eu trabalho em reais por saco, o que eu tenho a ver com isso? É muito importante porque isso pode dar um peso no mercado. A gente tem acompanhado bastante o contrato próximo de Chicago, busca os seus 9,37, que é um suporte técnico, né? A gente analisa alguma coisa técnica também, alguns gráficos, e o mercado busca esses níveis de 9,30 e tem esse suporte, como eu falei. Por quê? 9,30 menos os 30 centavos, que tem o deságio em relação ao produtor americano, ele retrai na venda. Como é uma safra muito grande, mesmo que Chicago busque talvez os 9, o produtor vai continuar vendendo porque ele vai colher muito produto. Um outro ponto, Marcelo, e olhando para o futuro, olhando para maio de 2017, o mercado, Chicago no caso, já começou a precificar uma incógnita da safra da América do Sul. Não é à toa que um mês atrás, nós tínhamos um contrato próximo em Chicago, né, que valia, inclusive, mais do que o contrato futuro, que precifica o preço do produtor aqui no Brasil, né? Hoje isso se inverteu. Por quê? Já tem uma estimativa, por exemplo, de que a Argentina queria baixar as retenções, né, a taxa de exportação, que chegou a ser 35%, a taxa de exportação ao produtor rural de soja, baixou para 30%, baixaria para 25%, e o Macri acabou de anunciar que não farão isso. Isso é otimista para o mercado de soja. Tanto que o mercado passou a ganhar um pouco mais de força essa semana, no início da semana, depois recuou um pouco, exatamente em cima de uma notícia dessa. O que o produtor tem que fazer? Fazer o seu custo de produção, tirar a vantagem quando ele acha que o preço, que a margem é boa. Se nós pegarmos hoje o dólar, por exemplo, que está na casa dos 13,20, tem uma curva futura, até falei isso um pouco rapidamente na palestra hoje, a curva futura do dólar te possibilita uma trava, né, ou uma venda futura de dólar na casa de 3,40. Com Chicago, na casa dos seus 9,80, será que não é interessante, se eu estou começando a fazer meu custo de produção, fazer alguma venda e travar minha margem? Então, acho que para resumir um pouco em relação a preço, eu sou da opinião que pela safra americana que está entrando e pelo que se desenha para a América do Sul, pelo menos no momento, o plantio vem andando bem no Brasil como um todo, é lógico, algumas regiões, principalmente no sul do Mato Grosso, sofreram um pouco de estiagem, mas, no geral, acho que o plantio está andando bem. Acho que o produtor tem que pensar, porque poderemos ter, no ano de 2017, uma oferta muito grande de soja, inclusive que já vem vindo de um potencial produtivo muito grande nos Estados Unidos, e os preços podem ceder. Só que é uma incógnita em cima do câmbio também, que é um dos principais fatores que influencia o preço ao produtor, né? Pois é. Produtor focar em produtividade, verticalizar na propriedade, na lavoura. Verticalizar. Bom manejo, primeiro, boa assessoria. Produtor com os filhos, com a família, na produção, lá com a boa assessoria, bom manejo, focar em verticalizar. Produzir mais aonde ele está. Seria isso, Eduardo? Exatamente. Eu sempre falo isso. Porque isso. a demanda é muito grande pelo produto, né? A demanda é grande e nós mesmos falávamos, alguns meses atrás, qualquer probleminha na safra americana em relação ao clima,
Eu era da opinião que Chicago seria nos 14. Mas estão colhendo um safrão, né? Foi literalmente a conta-gotas, e não é só isso, tecnologia vem aumentando, né? De semente, o próprio trabalho do produtor, não é só aqui, o produtor nos Estados Unidos também vem evoluindo. Inclusive, nós, em muitas áreas, né, nós somos melhores do que eles no plantio de soja, né? Só que esse ano eles realmente, vamos dizer que chutaram o balde, é um baita de um safrão realmente. Beleza. Bom, Eduardo, quero te agradecer pela tua participação na Semana Acadêmica aí, sempre parceiro da Voz do Campo, a FC Stone. Obrigado, Marcelo, um abraço a todos e vamos ficar de olho também nas eleições americanas, porque acho que isso pode trazer bastante volatilidade para cotações, para preço, né, no mercado como um todo, e inclusive pode ser alguma oportunidade boa de ver no produtor. Então, tirar vantagem da volatilidade do mercado no momento certo. Pois é. É verdade. Eleição, que dia de novembro a eleição? 6 de novembro. 6 de novembro. É, Hillary Clinton e Donald Trump. Quem ganha, hein? O que tu acha, Eduardo? Você morou em Chicago, nos Estados Unidos, por um tempo, sabe, deve ter informação quem que ganha lá. É muito dividido, né? Uma coisa que chama atenção é que são dois partidos, basicamente, nos Estados Unidos, republicano e democrata. O que chama atenção é que os próprios republicanos não apoiam o Trump, alguns dos republicanos. É difícil dizer, eu sou da opinião que a Hillary tem um potencial maior de ganho, não pela política, pelo programa de governo dela, mesmo porque é uma incógnita, e o Trump também, não é pela política de governo dele, mas acho que é pela pessoa. Então, o mundo não precisa de tensão neste momento. Eu acho que uma possível eleição dele traria um pouco mais, eu não diria pânico, mas um pouco mais de instabilidade para o mercado. Ok, um abraço, Eduardo. Obrigado, abraço, Marcelo. Eduardo Sanches, FC Stone, aqui na Voz do Campo, nessa manhã de sábado, empresa que tem escritório no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, no Paraná, onde que é o escritório? Maringá, no Paraná, e Goiânia, em Goiás. Alguns dos escritórios, a sede da FC Stone no Brasil é Campinas, São Paulo. Tá bom? O deputado Luiz Carlos Reis já está fazendo contato conosco, e depois nós vamos ouvir o Rodrigo Minghini e vamos falar um pouquinho aí dos jovens do agro, o trabalho que foi feito ontem, e ouvir um pouquinho de depoimento de jovens, que é muito importante. Mandar um abraço aí para o Guilherme Fávero, jovem estudante da agronomia. Estou na audiência também, Marcelo. Uma baita de uma semana acadêmica. Um abraço. Ele está dizendo aí, um abraço ao Guilherme, que está na audiência da Voz do Campo. Dia 4 de novembro, a Voz do Campo em Vacaria, lá nos campos de cima da serra, Carlo. Estaremos com Raul Randon em uma entrevista especial com um dos grandes empresários gaúcho e brasileiro. Raul Randon, que mais uma vez recebe a Voz do Campo na Fazenda Razip, em Vacaria. Estaremos lá dia 4 de novembro. Manda um abraço para a Ingrid Arns, que também vai estar conosco, a família Arns lá, que vão estar conosco também em Vacaria no dia 4 de novembro. Os próximos programas A Voz do Campo. Dia 22, A Voz do Campo na Fenatrigo, em Cruz Alta. Dia 29 de outubro, A Voz do Campo no litoral catarinense, Itapema, Santa Catarina. Vamos lá reunir lideranças do agro. Aliás, deixa eu mandar um abraço ao Jefferson Rocha, secretário de Agricultura de Santa Catarina, senador Dário Berger, deputado Valdir Colato, estarão conosco no residencial hotel lá do amigo Cássio Peixoto, aqui de Santiago, que vai receber a Voz do Campo, 29 de outubro, Itapema, Santa Catarina, com as lideranças do agro do estado catarinense, aqui na Voz do Campo. Deputado Luiz Carlos Reis, ele é convidado para esse programa, o senhor está lá conosco, deputado, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia aos amigos ouvintes do Voz do Campo, prazer retornar ao Voz do Campo, fazia alguns dias que nós não falava mais, né? Tava com saudade ou não? Aí, como é? Tava com saudade? Tava, e essa campanha política estava nos consumindo aí, agora voltamos ao normal e vamos embora. Dia 29 de outubro, em Santa Catarina, com o seu colega Valdir Colato, Dário Berg e a turma de Santa Catarina, o senhor é nosso convidado, viu? Tá bueno. Vamos lá no hotel do Cássio lá. Beleza. Deputado, o seguinte, eu tô com o menino aqui, o Pedro Prado, do IFE, Instituto Federal Farroupilha de São Vicente do Sul. Esta semana, inclusive ontem, me disseram que foi notícia na RBS, TV Gaúcha aqui, desse problema de corte de recursos, especialmente na área da educação, que pode afetar os IFES do Brasil inteiro.
Inclusive, o Pedro pode, rapidinho, Pedro, dar o seu bom dia e já dar uma informação. Neste exato momento, os estudantes, o pessoal todo estão ocupando o IFE em São Vicente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, deputado. Eu queria dar uma explanada assim, para que o povo entendesse que a PEC 241 não trata só da educação, mas sim da saúde e investimentos públicos que o governo teria por assegurado na Constituição, o povo teria assegurado na Constituição. E após a aprovação dessa PEC, os recursos vão ser congelados por 20 anos, ou seja, não teremos nada de investimento novo nessas áreas que já estão tão precárias. E essa PEC vai à votação na Câmara dos Deputados essa semana, né? Sim, era para ter uma reunião sexta-feira, mas não tinha o quórum necessário de 10% dos deputados, então provavelmente segunda-feira ou terça às 2 horas. Bom, o deputado Luiz Carlos pode nos ajudar. Só dar informação, Pedro. O pessoal, os estudantes estão ocupando lá o IFE. Como é que tá a coisa lá, o clima lá? Hoje, os estudantes estão se dirigindo a Panambi, no campus Panambi, onde está acontecendo a Mostra Cultural MEPT, onde estão acontecendo protestos também. Só da rede Farroupilha, do Instituto Federal Farroupilha, são mais de 15 mil alunos que estão protestando. Muitos estão ocupando as instituições. No campus de São Vicente do Sul, ocorreu passeatas com mais de 500 alunos abaixo de chuva de granizo, na quarta-feira à tarde. E mais de 200 alunos, filhos de produtores rurais de todo o Rio Grande do Sul, estão dormindo em salas de aula, corredores, em forma de protesto contra a PEC 241, que compromete o funcionamento dos institutos federais como repasse de verba. O deputado Luiz Carlos deve estar inteirado dessa questão. Pode nos ajudar, deputado? Pedro, só me passa o seguinte. Ontem eu tentei falar com a reitora Carla, lá em Santa Maria. Como eles estavam eu pedi a ela, já na quarta-feira, o orçamento. Quanto é que é o orçamento de 2014, 2015, 2016? Quanto é que foi o orçamento de vocês ali, ou de São Vicente, ou do total do Instituto Federal Farroupilha? Quanto é que foi o orçamento de 2015, 2016, Pedro? Olha, o orçamento atual ele foi cortado, pelo que eu sei. Não, eu quero saber o quanto chegou em 2015 e quanto chegou ou vai chegar em 2016. Olha, esses valores. Números certos eu não posso, não posso afirmar. Ontem eu liguei para a reitora, ela não estava, já havia pedido quinta-feira, quando o Luiz Fernando me ligou aí de São Vicente, durante o protesto, e eu pedi esses números, okay, para a gente poder contextualizar aos ouvintes. Mas primeiro, Marcelo, deixa eu fazer uma outra colocação. O Brasil, pela irresponsabilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma Rousseff, desequilibrou as contas do Brasil. Depois eu vou chegar na educação. Se me der um tempo, eu vou explicar as situações. Eleitoreiramente, a presidente Dilma fez um monte de besteiras que, inclusive, foi caçada por isso. Para que os ouvintes tenham noção, né, o déficit do governo em 2014 foi em torno de 61 bilhões de reais. As contas entre receita e despesa. Deixou os 61 para 2015. Em 2015, o déficit foi 115 bilhões de reais. Quer dizer, as contas também não fecharam. Quer dizer, aquilo já começou em 2014, durante o período eleitoral, para se eleger, prometer um monte de coisa e aumentaram despesas que não conseguiram fechar. Em 2016, Marcelo, o déficit já foi 169 bilhões. Isso é todos os ministérios, certo? Então, as contas já não fecharam em 2014, 2015 e 2016. Já com os ajustes que estão sendo feitos, em 2017, para o próximo ano, o déficit geral vai ser 139 bilhões, entendeu? Então, esse é um problema que afeta todas as áreas. O que nós estamos trabalhando em cima da PEC 241? Tem que ter um crescimento das despesas, não apenas da educação ou da saúde, de qualquer ministério, proporcional à receita. Se a receita crescer 5%, vai ser 5%. Então não pode crescer mais do que a despesa. Qualquer agricultor
qualquer profissional liberal, o Minosso aí, o alemão, da empresa Agrosolo, qualquer empresário sabe disso, ele só pode gastar aquilo que ele tem. Então esse é o problema. E a situação é a seguinte, na questão específica da educação, eu vou dar os números, eu quis saber da reitora Carla e eu teria especificamente da questão aí do Instituto Federal Farroupilha. Mas para vocês terem uma ideia, Marcelo, o orçamento do Ministério da Educação em 2014 foi pago 91 bilhões de reais Brasil. Em 2015 foi pago 95 bilhões de reais. Para esse ano estão previstos 100. E para o ano que vem aumentará mais ainda. Não está diminuindo o orçamento para 2017. Ele vai aumentar proporcional à inflação. Isso é o orçamento que nós temos para o ano que vem. Então não é ele diminuiu o orçamento. Não, ele vai aumentar o orçamento para o ano que vem. Assim também foi a saúde, certo? A saúde foi gasto 101 bilhões em 2014, foi gasto 108 bilhões em 2015 e a previsão, já em 2016, aqui está previsto 118, mas ele deve gastar em torno de 112, o efetivamente pago, e para 2017 ele vai chegar a 117, 118 bilhões. Ele não vai diminuir nem da saúde e nem da educação. Poderá ter alguma rubrica específica de investimento, certo? E ele deve crescer de acordo com a inflação. Esse é o importante que a sociedade inteira tem que entender. Eu não estou falando especificamente dos estudantes ou da educação. Eu estou falando do orçamento como um todo, Marcelo. Então, o desequilíbrio que eles fizeram, só para vocês terem uma ideia, Bolsa Família, eleitoreiramente, para ganhar a eleição, 13 milhões e 600 mil famílias ganharam Bolsa Família 2014, 2015, 2016. Hoje, quando fazem o cruzamento dos dados, tem 1 milhão e 400 mil famílias que não estão enquadrados no Bolsa Família. Então tem que haver um corte. Deputado... Sabe quanto é que eles gastaram só com o Bolsa Família o ano passado, 2015? Gastaram 27 bilhões de reais. Deputado... Então, alguma coisa está errada. Eu quero comprar voto, tem que votar em mim. Então eu vou te dar dinheiro, certo? Aí você pega seguro defeso, pescadores. 1 milhão e 400 mil famílias receberam. Só no Lago Paranoá, em Brasília, no Lago Paranoá, que só são mansões, tem 45 mil famílias de pescadores. Não existe isso lá. Então já cortaram. Agora estão cortando o seguro defeso do pescador. Só aqui, mais de 400 mil cheques dos pescadores, que não são pescadores, é 1 milhão e 400. Talvez tenha 500 mil no Brasil inteiro, pescadores. Deputado Luiz Carlos. Agora, 900 mil não são pescadores, não podem receber. Então, deputado... deixa eu concluir aqui um pouquinho. Só informando esse número dos pescadores. Vamos repetir isso aí. Como é que é a gente recebendo dinheiro quando que nem é pescador? Como? 1 milhão e 400 mil famílias receberam em 2014, 2015, 2016. Recebi o cheque do pescador. Então eu recebo 3 meses de salário pela piracema que você não pesca, Marcelo. Então já foi cortado 400 mil, o ministro Blairo Maia já cortou 400 e vai cortar mais ainda. 400 mil. Só em Brasília, no Lago Paranoá, que tu conhece, tu esteve lá, naquele lago tem 45 mil pescadores. Isso é um absurdo. Meu Deus do céu. Agora veja o Bolsa Família, Marcelo. Pior ainda o Bolsa Família. 13 milhões e 600. Vão cortar mais de 1 milhão que não merecem. Só financiamento de campanha. Financiamento para prefeito, para vereador, para deputado e para governador. Foi mais de 1 bilhão de reais de gente que está inscrito em Bolsa Família. O Marcelo recebe Bolsa Família. E o Marcelo deu 200 mil reais para a campanha do deputado Luiz Carlos Reis. Na hipótese, estou citando, entendeu? Então, estes casos, Marcelo, veja a bagunça que estava o Brasil. Quem ganha Bolsa Família financiou mais de 1 bilhão de reais para vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores. Imagina um cara em Santiago, da Vila Bonato, recebe do bairro Bonato, recebe Bolsa Família e está financiando a campanha de não sei de quem aí. Imagina isso, entendeu? Absurdo. Então, isso estava acontecendo no Brasil.
Deputado, Sim. a reitora, professora Carla Jardim, do IFE São Vicente, está na linha. Ela pode conversar com o senhor e já lhe passar essa informação, deputado. Já me passa. Professora Carla. Bom dia, professora. Oi, bom dia, Marcelo, bom dia, deputado, bom dia, ouvintes. Nós aproveitamos esse espaço. A Carla não é de São espaço. Vicente, a Carla é do IFE total. Do Instituto. Pega o Alegrete, Isso. pega São Vicente, pega Panambi, é geral, não é de São Vicente. Ela coordena todos os Isso, IFE deputado, merece a nossa reitora aí, esse esclarecimento que eu faria, né? Hoje a gente está à frente do Instituto Federal Farroupilha, né? Que é composto por 11 campos, né? Onde o Campo São Vicente do Sul é um deles, mas evidentemente o Marcelo fez menção ao Campo São Vicente, considerando a proximidade geográfica e o processo de mobilização que os nossos estudantes e servidores estão fazendo já há alguns dias, no sentido de sensibilizar os nossos deputados, inclusive ao deputado Reis, nós já encaminhamos uma solicitação de apoio em defesa da escola pública e dos institutos federais, né? Porque algumas ações que vêm em andamento lá no próprio Congresso Nacional, como a PEC 241, elas podem, com certeza, comprometer o financiamento da educação pública. Então, o Instituto Farroupilha, assim como todos os institutos do Brasil, está mobilizado no sentido de chamar a atenção da população para esses riscos e de solicitar aos nossos deputados federais, né, que se somem a nós nessa luta, nessa mobilização, para que nós não tenhamos comprometimento de serviços públicos essenciais para a população brasileira, como a educação pública, a saúde e a segurança. Bom, deputado Reis, a informação que o senhor gostaria da reitora Carla? Sim. Quanto é que foi o orçamento, Carla, em 2015 e 2016? Oi? O orçamento do IFE, do Instituto Federal Farroupilha, total da tua área. O nosso orçamento de custeio, ele vem, que é o que nos permite dar manutenção às nossas atividades institucionais, ele vem sendo, nos 2 últimos anos, a matriz do ano anterior, corrigido por um índice oficial. E o nosso pleito para o ano que vem é exatamente esse, porque sabemos que o país está em crise e que pensar em aumento de orçamento significativo seria até uma falta de cidadania, mas o nosso pleito junto ao Congresso Nacional é exatamente esse, que a gente possa manter, né, o orçamento que tivemos aprovado pela Lei Orçamentária Anual, acrescido do IPCA. E a proposta de lei orçamentária que está no Congresso, ela não contempla essa realidade, né? Então, ela aponta para uma redução aproximada de 10 milhões só no Instituto Federal. Quanto é que foi de 2016 o total que tu tivesse ali, Carla? Em termos de financiamento, exceto folha de pagamento, em torno de 44 milhões de reais na matriz. Mas não tivemos todo esse valor liberado, né, deputado? Porque há contingenciamento de em torno de 60% dos recursos de investimento e de 20% dos recursos de custeio. Então, até agora, desse valor que está estabelecido em lei orçamentária, nós recebemos 80% do custeio e 40% do investimento. Viu, Carla, eu tenho aqui o orçamento empenhado da educação, o Ministério da Educação, era 101 bilhões autorizado em 2014, pago 91. Em 2015, 109, pago 95. Em 2016, autorizado 100, veja que já foi a presidente Dilma que apresentou esse orçamento, já diminuiu, né, de 101, 109 para 100 bilhões em 2016, que não tem o recurso. Essas contas não fecham porque a receita caiu. Sim, nós sabemos disso. Também, só Marcelo, a questão ela extrapola esses números globais, porque esses valores, eles contemplam folha de pagamento, né, deputado? Sim. E a folha de pagamento, por conta de progressões funcionais,
ela vai aumentando ano a ano. E os recursos de funcionamento, que nós chamamos, que são aqueles recursos que nos permitem pagar as nossas despesas, adquirir os insumos para que a educação seja qualificada, eles não acompanham essa mesma lógica. Então, o nosso pleito é nesse sentido, né? De que seja mantido, não, a gente não está pedindo acréscimo de valores, porque sabemos que a receita no país ela caiu, que o contexto de arrecadação do governo federal está bem difícil. Então, o nosso pleito é exatamente nesse sentido, de que a gente tenha mantido os mesmos patamares de valores destinados à educação pública, acrescido do IPCA, evidentemente, para permitir, né, que o recurso acompanhe o acréscimo inflacionário, né, que a gente está vivenciando no país nesse momento. Né? E, evidentemente, além disso, algumas outras preocupações nos mobilizam, como a reforma do ensino médio, né, que é algo que mexe profundamente na estrutura da educação brasileira e exatamente numa faixa crítica, né, que é onde nós temos os maiores percentuais de evasão, e a nossa mobilização é no sentido de que a sociedade brasileira possa se somar a esse processo de discussão, né, e que a gente possa pensar essa reforma de forma um pouco diferente, né, pautada em alguns valores que a gente não consegue encontrar na medida provisória. Ok. Professora Carla, muito obrigado pela atenção com a voz. Oi. Eu que agradeço, Marcelo, né? A gente sabe que pode contar com o apoio do deputado, que sempre tem sido e tem estado junto com as demandas da nossa região, e reforçar a comunidade que nos ouve, né? Que esse processo de mobilização que vocês estão assistindo dos nossos estudantes e servidores, ele está focado exatamente nisso, né? Em a gente preservar a educação como um bem público. Professora, segura um pouquinho, deputado. Fale, deputado. Ok. Tu está ouvindo, Carla? Estou ouvindo, deputado. Estou ouvindo, sim. Só para ver o seguinte, tem que corrigir, Carla, do presidente Lula para cá, os ouvintes terem uma noção, o aumento do funcionalismo público entre os professores juntos, o salário do deputado, todo mundo, ele cresceu 16% numa média, enquanto que a receita cresceu apenas 6%. Então, os desequilíbrios, eu já apresentei antes, não sei se tu ouviste. Ouvi sim. De 2014, em torno de 61 bilhões, o déficit de 2015, 115, o déficit das contas de 2016, 169 bilhões, e já diminuindo as despesas, o déficit em 2017, 139. Tem que zerar isso aí, não tem jeito. Então, vale para todos os itens. Eu explicava ao Marcelo, só no Bolsa Família, Carla, hoje tem mais de R$1 bilhão do dinheiro que era gasto com o Bolsa Família, foi financiando campanha de prefeito, vereador, deputado, governador, imagina, de gente que ganha Bolsa Família. Veja o desperdício que tem. Então, tem muitas outras correções que estão sendo feitas nesse momento. Eu citei o salário, o seguro-defesa do pescador, né? 1.400.000, só no Lago Paraná, 45 mil, isso é só compra de voto. Enquanto nós não corrigirmos, veja, o seguro-desemprego, eu vou dar um outro dado, Marcelo, investimento em geral, fugindo um pouco da saúde e da educação, o pessoal cobra infraestrutura. Eu peguei, professora Carla, lá o orçamento do ano de 2015, do Ministério dos Transportes, o pessoal cobra infraestrutura, transportes, Secretaria da Aviação Civil, Secretaria dos Portos, né? Aí depois eu peguei Indústria e Comércio, eu peguei Ciência e Tecnologia, aí eu peguei Agricultura, e eu peguei Ministério da Pesca, que existiu ano passado, e também o Ministério de Desenvolvimento Agrário. 8 ministérios. Sabe quanto é que foi o gasto do ano passado, Marcelo e ouvinte? 35 bilhões. Só Bolsa Família, 27. Nada contra. Mas não tem todos os investimentos de geração de emprego, desenvolvimento, infraestrutura do Brasil, gastaram 35. Quer dizer, então não tem dinheiro para infraestrutura, porque a orientação era comprar voto. Eu tenho que me eleger, então, nada contra isso, entendeu? Então agora tem que fazer para quem precisa. Uma outra situação, Marcelo, você pega, por exemplo, seguro-defesa do pescador e salário de emprego, gastaram 50 bilhões de reais.
A pessoa ficava 5, 6 meses empregada numa empresa, aí do Minosso, na Agrossolo, por exemplo, e já pedia o seguro-desemprego. Imagina isso, não tem, isso tudo foi feito até 2014. Então essas coisas todas estão sendo ajustadas. E aí, professora Carla, pode contar com o meu empenho. No primeiro momento, nós temos que estancar essa sangria, o doente não morrer. Porque amanhã, aí vai ter a Previdência, outro problema. Então, com a série de situações que nós temos hoje, ou a gente resolve esse impasse, ou o Brasil está falido. Amanhã nem os professores vão receber os seus salários, porque as contas hoje não fecham mais. E a sociedade não aceita mais aumentar a carga tributária. Não tem jeito de aumentar os tributos. Porque a maior carga tributária do mundo hoje está em cima das costas digamos assim, do povo brasileiro. Então, essa é uma situação, Marcelo, professora Carla, e a todos. Tá bom. Então, a gente enfrenta essa situação, e para mim não é o problema o protesto. Eu já fiz protesto, então eu sei como é isso. Agora nós temos que ter responsabilidade de não fazer as despesas crescerem mais do que as receitas. Esse déficit que nós estamos vendo aqui, que eu já mostrei para vocês, ele tem que zerar. As economias do mundo, seja da Alemanha, seja dos Estados Unidos, seja do Japão, seja da Noruega, os países, eles só trabalham dessa forma. Eles têm que equilibrar as receitas. Os principais países do mundo estão desse jeito. Tem contas equilibradas por qualquer família. Um agricultor, um profissional liberal, um professor, um empresário, o que ele faz? Ele gasta de acordo com o que ele tem. Ele não pode gastar mais. E assim era nessa questão aqui que nós estamos vendo. Sem falar, Marcelo e professora Carla, na corrupção. Isso então não dá nem para falar. Sem falar na corrupção, seja da Petrobras, seja do BNDES, seja dos fundos de pensão, seja nos estádios de futebol, os maiores escândalos que a sociedade está vendo todo santo dia. Então isso tem que acabar e é nesse sentido que nós estamos tentando corrigir essas distorções. Deputado Luiz Carlos, professora Carla, reitora do IFE, que abrange a região fronteira oeste, muito obrigado pela atenção de vocês. Só quero permanecer com o deputado Reis, que só tem uma informação rápida, uma questão em Passo Fundo que preocupa. Deputado Luiz Carlos, informação que o senhor me passou. Marcelo, tu só me permite, porque eu estou num compromisso numa feira científica nossa em Panambi, reunindo estudantes e servidores de todos os nossos campos. Só para encerrar, primeiro agradecer o espaço que vocês nos deram, dizer ao deputado Reis que a gente conta com o apoio dele, apesar de não concordarmos com absolutamente todas as questões que ele coloca, e trazer, deixar como mensagem, que nós compreendemos o momento de crise pelo qual o nosso país passa, mas também lembrar a todos, que nenhum país no mundo passou por um processo efetivo de desenvolvimento deixando a educação de lado. Então, a nossa luta e o nosso apelo é nesse sentido, de que a educação pública seja valorizada, assegurada, e os institutos federais que fazem parte da rede de educação pública brasileira, estão se colocando nessa luta. Então, a gente agradece o espaço e nos colocamos à disposição. Tá bem, Marcelo? Um abraço, professor. Um abraço ao deputado. Tá bom. Deputado Luiz Carlos. Marcelo, quem está nos ouvindo através da Rádio Passo Fundo ou outras rádios do arredor, eu vou dar um recado. Eu não tenho o nome do pretenso cacique, tem um problema na Serrinha, restam ainda 1.800 hectares de aproximadamente 50 famílias que estão em cima dessas terras. Ontem estava ali representantes da família do seu Décio Gomes, lá das Três Palmeiras, estava da família Zancanaro, aí também desta região, que pega a Ronda Alta, Três Palmeiras, enfim. Essas famílias, seu Canali, que estava junto ontem, nós tivemos com o secretário Mineto, depois fomos com o procurador-geral do Estado, Ruschel, e eu falei também por telefone com o secretário César Schirmer. O recado, pelo menos, ao pessoal do Estado, para que o governador do Estado entre nessa jogada. Estão incomodando, tem um pretenso cacique invadindo as propriedades do seu Canali, por exemplo, o cara dessecou a propriedade dele e plantou soja na terra do Canali. Da mesma forma, dessa família Zancanaro também, o cara está entrando lá e não deixando que eles plantem a soja, plantou de qualquer jeito, ok? Então, esse pessoal ali do Engenho Velho, Três Palmeiras, Rondinha, essa região da Serrinha, dar um recado a esse cacique, que eu estou representando contra ele, porque ele está ameaçando os produtores, dizendo que faz qualquer coisa, já foi intimado pelo oficial de justiça, ele não respeita,
vou representar contra ele no Ministério Público Estadual, dos municípios esses, do Ministério Público Federal. Vou conversar com o delegado da Polícia Federal, aí de Passo Fundo, para que ele tome providência. Pedir ao secretário Schirmer para que proteja essas famílias. Esses índios têm que entender que eles não estão acima da lei. Tem lei para o branco e tem lei para o índio também. Então, essas questões eu vou estar dizendo porque eles estão ameaçando essas famílias, viu? Então, quem está nos ouvindo através da Rádio Passo Fundo, saiba, e o recado é para eles, que nós temos que pedir segurança para esse pessoal. Essas famílias estão em cima das terras, são em torno de 50 famílias, citei o seu Décio, citei o Canale, citei a família Zancanaro. Ontem nós estivemos fazendo essas conversas em Porto Alegre, para que o Estado dê segurança a essas famílias. Que não pode, e eu não tenho agora de cabeça o nome do índio, que é um pretenso cacique. E mais, Marcelo, ali só nesta área, Marcelo, tem 8.000 hectares arrendados. 8.000 hectares arrendados. Tem em torno de 2.000 índios. E o dinheiro desse latifundiário, ok? Estou cobrando uma posição da própria FUNAI, que tem que ser diferente esse processo. Não pode deixar um cara, Marcelo, que tem nessa nossa região 8.000 hectares. Esse cara recebe o dinheiro de 8.000 hectares, inclusive para os produtores brancos que estão plantando nessas terras. Cuide-se, que nós vamos em cima desse assunto. Eu já tinha feito essa denúncia e o procurador Rodinei Candeia também já tinha feito a mesma denúncia. Hoje, a presidência da FUNAI é outra. Estou cobrando da FUNAI e do Ministério da Justiça e do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. O que fazer em cima dos 8.000 hectares arrendados e que esse povo não incomode essas famílias que ainda estão em cima das terras, essas quase 50 famílias que eu citei, Zancanaro, Décio Gomes, Canale e outros, que eles têm que ser protegidos pelo Estado. Não pode os índios querer fazer baderna em cima dessa gente, ok? Então estamos trabalhando um recado para essa região ali, no assentamento da Serrinha e outros também. O Minoso está lhe mandando um abraço, viu, deputado? Um abraço ao Minoso também, ao Bordignon, toda a família Agrosolo, uma grande empresa de Santiago, orgulho da nossa região. Ok. Deputado Luiz Carlos, muito obrigado pelas informações importantes. Um grande abraço ao senhor aí. Um abraço. Deputado Luiz Carlos Reis, aqui na Voz do Campo. Bom dia, Marcelo. O deputado só abordou o desmando interno do país. Gostaria que o parlamentar abordasse as obras feitas nos outros países. Aliás, penso que deveriam fazer um periódico e divulgar a população. Abordar o absurdo interno e externo do país. Valdino Barufi, de Passo Fundo, mandando mensagem para nós. Ouvindo a Voz do Campo, direto do aplicativo da Voz do Campo, em Juí, o Alisson, parceiro aí da BASF, ligado na Voz do Campo. Bom dia, estamos ligados aqui na Vila Brits, plantando soja e ligado na Voz do Campo. Betinho Friso, o Leitão e o Gauchão de Apartamento, estão plantando soja e ouvindo a Voz do Campo. Bom dia, César, na Fazenda Cilada, na escuta. Um abraço aí, o pessoal que está ligado aí, mandando mensagem para nós. Bom dia, Marcelo. Estamos na lida do Tratando Sementes. Não pude estar presente. Estamos ligados no rádio, escutando o programa. O Frederico Scherer e o Aníbal de Bagé. Manda um abraço para o Aníbal de Bagé. Tá bom, Frederico? Um grande abraço. Um abraço também ao Padre Neuro, diretor da Rádio Planalto de Passo Fundo. Um abraço. Bom final de semana, Padre Neuro. Sempre atento aos debates da Voz do Campo. Intervalo comercial, Claito. E já voltamos com a moçada do agro, jovens do agro, Rodrigo Minghini, que coordenou o painel Y na Semana Acadêmica da Agronomia da URI. Já voltamos rapidinho depois do comercial. Fique aí. Logo Trigo, o grande galã do campo, recebeu críticas em relação ao seu último trabalho. Dizem que faltou uniformidade na lavoura, qualidade e padronização dos grãos. Eita nós! Produtor, entre em contato com o distribuidor Bayer para mudar essa história. Uniformização da lavoura já vai começar. Com Finale da Bayer o trigo vai melhorar. Finale na lavoura para logo unificar. Melhorar o grão e a colheita antecipar. Finale na lavoura pra soja logo plantar. Com Finale na lavoura, grão de qualidade vai rolar. Trigo de qualidade, com a Bayer é verdade. E ponto final. Consulte sempre o engenheiro agrônomo, produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Há 20 anos, iniciamos uma caminhada, onde semeamos o respeito, a confiança e o amor pela agricultura. Em cada pedaço deste chão está o suor de homens e mulheres que acreditam na produção de alimentos e juntos com a 3 Tento produzem com mais qualidade e sustentabilidade.
Uma relação que gera credibilidade, confiança e mostra, acima de tudo, o amor pela agricultura. 3 Tentos, há 20 anos, semeando parceria com o homem do campo. As cultivares desenvolvidas pela Biotrigo Genética resultam de um avançado programa de melhoramento genético e de muito comprometimento, trabalho e qualificação de seus colaboradores. E é no campo que quem semeia cultivares T-Bio tem a certeza de estar produzindo com qualidade, tendo excelentes resultados. Por isso, Biotrigo Genética é mais qualidade, mais produtividade, mais segurança. Biotrigo, os melhores trigos do continente têm a nossa genética. A produtividade de 99 sacas por hectare de Brasmax Lançaí Pro superou as expectativas do produtor Renato Antonioli, da cidade de Coxilha, no Rio Grande do Sul. Se você precisa de uma cultivar com altíssimo potencial produtivo, conheça a Brasmax Lançaí Pro. Produtividade é Brasmax, a força do máximo rendimento ao seu lado. Leve a voz do campo para a sua região. Entre em contato com nossa equipe. 55-3251-0241. Sementes Costa Beber. Para atingir os seus objetivos, a empresa trabalha focada em estratégias que garantam sempre os melhores resultados, mantendo um padrão de excelência, com colaboradores treinados para oferecer aos seus clientes sementes com alto padrão de qualidade. A empresa possui uma unidade de beneficiamento de sementes completa, com equipamentos modernos que preservam a qualidade e minimizam os danos às sementes. Sementes Costa Beber. Conhecimento gera produtividade. Atendimento 55 91 18 59 32 ou 55 99 68 65 65. Vendas @sementescostabeber.com.br. Cotrijal, Cooperativa Agropecuária e Industrial, cooperativismo inovador, seguro e personalizado, a parceria ideal em todos os momentos. Cotrijal, todos juntos somos fortes. KNA Inativa Aviação Agrícola. Lavoura protegida é lucro certo. A KNA Inativa Aviação Agrícola oferece serviço de excelente qualidade na aplicação de fungicida e inseticida para as diferentes culturas, como trigo, milho e soja, bem como semeadura de forrageiras e adubação, sempre focando na inovação e tecnologia de última geração, com comprometimento e proteção ao meio ambiente. Agende sua aplicação pelos fones 55 3322 4656 e 3781 1819. KNA Inativa Aviação Agrícola, trabalhando com responsabilidade, qualidade e compromisso para melhor atendê-lo. A Fundação Pro Sementes promove cursos de capacitação profissional para produtores rurais e operadores de máquinas agrícolas, mestrado profissional em ciência e tecnologia de sementes e treinamento para responsáveis técnicos. Saiba mais sobre nossos cursos. Fundação Pro Sementes, promovendo o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. 33148983. 3 gerações trabalhando com tecnologia, inovação e excelência. Ao completar 30 anos na produção de sementes, a Sementes Falcão inaugura a nova unidade de beneficiamento de sementes e oferece aos produtores rurais a mais nova e moderna unidade de tratamento de sementes industrial. A nossa história é construída a cada amanhecer e a cada pôr do sol, com a parceria dos principais obtentores vegetais, nos dá certeza que estamos fazendo o nosso melhor, com a confiança no futuro, amor pela terra e produzindo a melhor semente dos melhores cultivares. Sementes Falcão, gerando qualidade sempre. Senar RS, programas de treinamento e cursos de capacitação profissional que aperfeiçoam e promovem a melhoria de renda. Palestras e cursos resultam em mais qualidade de vida. Procure o Sindicato Rural de sua região. Por meio da pesquisa e da tecnologia,
procuramos fazer com que as relações entre o ser humano e o planeta sejam harmônicas e benéficas para todos. Os produtos da Simbiose garantem uma alta qualidade e representam um novo momento da agricultura de ponta, que busca trabalhar com a biosustentabilidade. Simbiose, tecnologia sustentável a favor da terra, do homem e da agricultura. Que tal reunir numa só viagem relatos de produtores, visitas técnicas e eventos, contato com especialistas e preciosos aprendizados? A ST Agro personaliza o seu roteiro, complementando ainda com lazer e diversão. Na ST Agro, você descobre como é viajar entre amigos, criando relações profissionais de enorme valor. Viaje com a ST Agro, buscar conhecimento para alimentar o mundo. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos das diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas, como também a polinização e a formação dos frutos. Fale com o nosso representante, o consultor técnico e comercial José Sequete. Telefone 55-9964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura. Você já fez o seguro da sua lavoura? Então fale com a Tovesi, a corretora de seguros que mais tem tradição em seguro agrícola. A Tovesi está há 10 safras ao lado do agricultor, auxiliando e orientando em todos os momentos para comemorar junto o sucesso da sua produção. Ligue 0800 722 2797 ou acesse tovesi.com.br. Tovesi, a sua corretora de seguros do agronegócio. É confiável e é daqui, uma equipe com ousadia, Mitsubishi que é uma nação, Grupo Felite que é tradição. Essa é a Tradisul, essa é a tradição, Grupo Felite do nosso Rio Grande. Venha para o mundo 4x4 da Mitsubishi, venha para a Tradisul. A Voz do Campo, um programa identificado com o produtor rural. Ok, estamos de volta. A Voz do Campo, manhã do sábado, 8 de outubro de 2016. Estamos ao vivo na Agrosolo, empresa de Santiago, na região central do Rio Grande do Sul, com a Voz do Campo, nessa manhã de sábado. Tem problema de telefonia rural? A Instecom Telefonia de Panambi tem a solução. Se na fazenda, na propriedade rural, na estância, na cabanha, não tem sinal de celular, instale uma repetidora de celular e tenha sinal em seu celular e internet com a mesma qualidade e comodidade da cidade. Fale com a Instecom Telefonia Panambi, telefone 55-3375-3737, tá bom? Dado o recado importante aí. Eu quero também agradecer aqui o apoio de empresas locais, parceiros que apoiaram a Semana Acadêmica da Agronomia da URI aqui em Santiago, como a BASF, a Copatrigo, a Ponto Cópias, Viação Centro-Oeste, Agrosolo, Dupont, Itaimbé, Revenda Massa e Ferguson, com sede em Santa Maria, atende toda a grande região, Monsanto, Bayer, Três Tentos, Floricultura Mundo Vivo, Associação Brasileira Erifor e Brafor, IDLT Casa e Conforto, Grupo Felite, aliás, grande abraço à turma da Felite, tanto a Jeep como a Mitsubishi, que fizeram ontem todo o transporte de palestrantes aqui na região de Santiago, Porto Alegre, Santa Maria, o Grupo Felite, Felite Jeep e Felite Mitsubishi, em boa parte do Rio Grande do Sul, o Grupo Felite, que tem a sede aqui em Santiago. Também o apoio do Buffet do Dorinho, Mercado Central, Mercado Bazana, Despachante Tarumã e Padaria Caburé. São os apoiadores da Semana Acadêmica da Agronomia da URI, Fórum de Debates A Voz do Campo, que realizamos essa semana aqui em Santiago, na região central do Rio Grande. Bom dia, Marcelo. Estamos olhando as lavouras, plantando soja, tomando chimarrão e escutando o teu programa. Grande abraço a todos, a Amanda e o Guilherme Bilibil, ligados na Voz do Campo aí. Amanda Beltrão e o Guilherme Bilibil, gente boa aí, ouvindo a Voz do Campo, na lavoura, tomando um bom chimarrão e trabalhando também, né? Um abraço ao Omar Venig, da Agropecuária Sobradinho, ao pessoal que está na audiência da Voz do Campo. Bom,
eu confesso e vou repetir, a Voz do Campo lançou a campanha O Agro Ama o Brasil, a bandeira brasileira nas fazendas. Nós queremos a bandeira do Brasil na sua propriedade rural. Coloque a bandeira do Brasil na sua propriedade, tire uma foto e mande para a Voz do Campo. Entre em contato com a Voz do Campo, pesquise na internet a Voz do Campo, tire a foto e mande para nós. Nós queremos as propriedades rurais do Brasil com a bandeira brasileira. Não é possível aguentar mais. Uma tragédia. Ouvi que tem no Lago Paranoá, em Brasília, 45 mil pescadores ganhando mais de salário mínimo por mês, sendo que aonde que estão pescando no Lago Paranoá, em Brasília? Mas que tragédia! Não é um avião que caiu, é uma tragédia no Brasil. 45 mil pescadores no Lago Paranoá, que não pescam, mas que recebem por mês, todo mês na sua conta o dinheiro. Que, aliás, são um fantasma. É um absurdo, é uma tragédia. Tá? Eu vou deixar bem claro aqui a Voz do Campo que nós não concordamos com esse tipo de coisa no Brasil. É um absurdo tu ouvir isso no Brasil. É um absurdo. É um absurdo. É assustador. É assustador. Bom dia, Marcelo. Sabe as palavras. Não perco nenhum programa. Estou te escutando aqui em Palmeiras das Missões, nas Sementes Trentim. Luciane e Gilson. Um abraço a vocês aí de Palmeiras das Missões. Aliás, sábado que vem, né, Clayton? Palmeiras das Missões, programa do Leite especial lá em Palmeiras. Estaremos lá com o Olavinho, com o Lúcio Borges, que foi eleito novo vice-prefeito de Palmeiras, com o Miro, diretor da Rádio Landel, a equipe da Landel. Estaremos em Palmeiras das Missões no próximo sábado com a Voz do Campo. Rodrigo Minghini coordenou o painel Y, Jovens do Agro, um timaço de jovens diferenciados. Que legal, Rodrigo. Eu estou satisfeito de ver essa galera aqui reunida na Voz do Campo. E bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes do programa Voz do Campo. Queria agradecer e parabenizar pelo seminário. Uma semana cheia de informação, palestrantes de diferentes áreas e trazendo informação de qualidade. E para mim foi um prazer em estar coordenando e sendo mediador desse painel Y, onde nós temos grandes profissionais. Apesar da idade, são jovens de 20, 25 anos até, mas têm uma carreira já profissional muito interessante, onde eles podem trazer para nós informações de diferentes áreas. Nós temos áreas na parte de gestão, de mercado, falando um pouquinho na cultura de flores, então o Carlos vai trazer um pouquinho de informação sobre isso, diferentes profissionais que podem estar agregando para o negócio do agro brasileiro. Rodrigo, eu tenho um questionamento contigo e uma colocação interessante. Só me permite dar os parabéns para uma jovem que não está aqui, mas que está nos ouvindo e que está de aniversário hoje. Tanise Costa Beber, a filha do Martiniano e da Leida, que são nossos ouvintes e são nossos grandes parceiros. Tanise, parabéns, feliz aniversário para você, um abraço, muitos anos de vida, continua sendo essa menina extraordinária no agro brasileiro. O agro brasileiro te agradece, Tanise. Você ajuda o Brasil a ser melhor, tá bom? Parabéns para você, um abraço ao Martiniano, a Leida, seus pais que estão nos ouvindo aí no Grupo Costa Beber em Palmeiras. Rodrigo, antes de troca de ideia, de informação, de conteúdo, informação de qualidade, essa moçada, você é paulista, né? Palmeirense ou corintiano? Corintiano, meu Deus do céu. Escuta, aproximar esses meninos, fazer eles serem amigos, fazer eles se relacionarem, se ajudar uns aos outros, antes de todas as informações, isso, de aproximar eles. Eu fiz uma amizade da Monique com a Carolina em Santa Maria, elas não se conheciam, nós aproximamos através desse painel Y, hoje elas são irmãs, amigas, para se ajudarem a caminhar para o Brasil da ordem e progresso. Isso é legal, Rodrigo. Com certeza, Marcelo. É que nem você fala, grandes profissionais, estando no caminho certo, estando junto, com certeza nós vamos ter excelentes resultados, tanto nas suas regiões, tanto para o Brasil. Né? Com certeza, Marcelo. Os grandes profissionais, nós temos em diversas áreas. Só que se eles não se juntarem, nós não temos como combater todos os problemas que nós temos. Não vou entrar na questão política, porque é uma questão muito complicada, acho que vai da particularidade de cada um, mas os problemas estão aí. Agora, como vamos resolver e como vamos enfrentar? Então, acho que essa junção de jovens de diferentes experiências e trazendo
coisas boas é o que nós precisamos. Realmente jovens que queiram fazer um Brasil diferente do amanhã. Pois é, você falou como vamos resolver isso, como vamos enfrentar. Você como um bom paulista que é, experiente, conhecedor, com uma baita bagagem, que sabe das coisas, como vamos resolver isso? Marcelo, acho que cada um pode fazer o seu melhor. Pode colocar um grãozinho no seu dia a dia e, de alguma forma, está influenciando as pessoas que estão ao seu lado. Sempre tem um paradigma, olhe as pessoas que estão reunidas ao seu lado. Se essas pessoas forem piores que você, me desculpe, mas troque de grupo. Vocês têm que ser rodeados de pessoas boas, bons profissionais, pessoas de boa índole, de boa família, para que realmente a gente consiga reunir e chegar a um resultado bom. Hoje, tenho o prazer de estar reunido com grandes jovens, grandes profissionais, vão estar falando em diferentes assuntos. E isso, Marcelo, isso realmente é uma riqueza de informação, de conhecimento, e eu acho que você consegue reunir esses jovens e trazer uma informação diferente. E, da mesma forma, influenciar jovens que estão nos escutando. Ontem, tivemos o prazer de ter estudantes participando, escutando e dando opiniões. Então, isso é muito importante, o jovem estar participando e também estar trazendo suas experiências. Deixa eu te perguntar 3 qualidades de um jovem diferente, de um jovem campeão no agro, profissional no agro, porque você é um jovem campeão profissional no agro. 3 coisas interessantes, 3 qualidades que você citaria aí que o jovem é um campeão como profissional no agro. Olha, Marcelo, de bate-pronto, eu acho que proatividade, atitude, realmente, e ele tem que ter um objetivo. Aonde eu quero chegar? Eu acho que esse jovem ele tem que ter uma meta. Então, uma meta clara e como que ele vai buscar ela. Então, acho que proatividade, realmente, atitude e uma meta para que ele chegue nos seus resultados. E sempre está rodeado por grandes profissionais. Beleza, Rodrigo. Valeu. Muito obrigado pelo aceitar o convite nosso e estar conosco aqui em Santiago, participando como sempre. Você, quando a gente chama, está pronto para atender o chamado. Isso é importante no profissional. Um abraço, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos os ouvintes. É um grande prazer participar do programa e sempre estou à disposição. E obrigado por esse convite para estar moderando esse painel Y. Obrigado. E um abraço para Fernanda, né? Sua companheira, né? Com certeza. Uma grande parceira. Quando não é ela, sou eu que estou participando do programa ou de algumas palestras. Então, é uma grande profissional e um orgulho para mim. Eu disse para o Humberto, mas tão privilegiado, Humberto, hein? Que genro, hein, Humberto? E ele ri, hein, Rodrigo? Ah. Que bom. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Marcelo. Joia. Olha aqui, ó. Bom dia, amigo. Grande abraço. Aguardamos a Voz do Campo em Palmeira, na Escola Agrícola, juntamente com o FSM, no primeiro workshop do leite. Você escolhe churrasco de ovelha sexta-noite ou no sábado ao meio-dia. Aqui você que manda. Abraço, Olavinho, secretário de Agricultura de Palmeira. Gente boa, família Borges em Palmeira. O irmão do Lúcio, novo vice-prefeito. Olha, de preferência na sexta-feira, viu, Olavinho? Prepara aí, queima o carvão na sexta-feira, tá bom? Um abraço a vocês aí. Estaremos na sexta em Palmeira. Monique Copete. Ontem nós criamos um painel Y diferenciado também, onde cada jovem contou a minha história no agro. A sua história no agro. E com seus pais lhe olhando ali na frente, Monique, que bom de ver a família do agro. A Voz do Campo está cumprindo com o seu propósito, de reunir a família do agro. E hoje nós estamos com a família do agro aqui. Ó, o Falcão lá dando risada, mandou uma carinha, aquelas carinhas do Facebook, sabe? Com a boca bem aberta, Rodrigo. Olha ali, ó. Feliz da vida, Rodrigo. Que bom. Monique, bom dia, Monique. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Voz do Campo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com tanta gente, como diz o Rodrigo, melhor do que a gente, inspiração. Agradecer a oportunidade de participar da Semana Acadêmica, ao Luiz, a todo mundo que organizou. E é isso aí, eu acho que cada um trazendo um pouquinho da experiência, compartilhando com os colegas, enfim, com pessoas do ramo também, a gente vai agregando valor e vai levando o agro para frente. Acho que é isso que importa. Bom, falar um pouquinho da minha experiência, então, não sei se seria isso, Marcelo? Isso, brevemente um pouquinho da tua história. Quem é a Monique Copete? Legal, então, eu sou Monique Copete, eu sou de Juí, tenho 23 anos, eu sou acadêmica de agronomia da Universidade Federal de Santa Maria, e conversando com o Marcelo e na preparação para a semana acadêmica,
O que eu queria trazer de diferente, de tentar inspirar e trazer de experiência para o pessoal, para a gurizada que estava nos ouvindo e nos acompanhando durante a semana acadêmica, foi a questão de que eu tive a oportunidade, algum tempo atrás, de participar do programa Ciência Sem Fronteiras. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos, como eu conversei com o Marcelo. Que região dos Estados Unidos, Monique? Eu morei em Lincoln, Nebraska, pegando uma parte do cinturão de grãos. E foi muito enriquecedor na minha profissão. Eu acho que, até reforcei isso ontem, é muito importante essa troca de experiência, essa troca de culturas. E o que eu tentei trazer e trago agora é puxar a gurizada, dizer que isso é importante. Eu fiquei 1 ano morando nos Estados Unidos, estudei, fiz agronomia na Universidade de Nebraska, em Lincoln. E, após esse período, eu estagiei numa empresa do ramo também, na Mycogen Seeds, em York, também, em Nebraska. E, para mim, foi a experiência que mudou a minha carreira, a minha profissão, como eu posso dizer, a minha vida como estudante e também filha de produtores, né? Eu sou do interior, eu nasci e cresci no interior, meus pais estão aqui me acompanhando. E foi muito gratificante. Então, acho que seria isso, trazer um pouco da experiência, né? Aprendi muito e vale a pena. Vale a pena, com certeza. E o futuro da Monique? Olha, vamos seguir no estudo, concluir a faculdade, e acho que a gente não pode parar por aí, né? Até ontem eu comentei, a gente deve estar sempre buscando estudar, estudar e estudar. O conhecimento nunca é demais, a gente está sempre aprendendo, e as oportunidades estão aí, a gente tem que saber agarrar elas e Monique, dar o melhor da gente. Não é fácil ser jovem nesse mundo extremamente moderno que nós estamos vivendo, né? É um desafio ser jovem, né? É um desafio, mas eu acho que está na nossa mão. As pessoas que são mais velhas, como a gente já comentou, depositam em nós. Eu acredito que a expectativa de fazer a diferença, de mudar os rumos do nosso país, e se não partir da gente, fica complicado, né? Eu acho que os jovens têm uma baita responsabilidade e têm que estar unidos para dar sequência aí. Litieri, faz favor, pega o microfone com o Thomas, faz favorzinho aqui para mim, Thomas, só alcança para Litieri aqui. Vamos dar lá pro César Copete, dar lá pai e filha na Voz do Campo, interagindo. E aí, Copete, feliz da vida de ver a tua filha aí participando, contribuindo com o agro. Bom dia, Copete. Bom dia. É importante apoiar os jovens, né, Marcelo? E também gostaria de parabenizar você pela Voz do Campo, né? Que eu acho que está no rumo certo, né? E a gente faz o que pode ajudar a segurizada, né? E como a Monique falou, nós temos que apostar tudo neles, a esperança é os jovens, né? Sim. Que a gente tem que... a vida vai passando, né? E alguém tem que assumir e tocar para frente e melhorar, né? Buscar inovações, né? E seria mais ou menos isso aí. Então a gente faz o que pode para ajudar os filhos, né? Eu quero dar um destaque aqui, Minoso, que quando a Monique foi morar nos Estados Unidos, o Copete e a esposa, a dona Silvana, foram também juntos com a filha para ajudar isso, né, César? Com certeza. Pois é, para ajudar, para apoiar a filha nesta oportunidade, né? Sempre foram muito parceiros, e eu acho que isso é um destaque de todos nós jovens aqui. Eu acho que a gente está onde a gente está pela base que a gente tem. A família é muito importante, a família do agro é importante para nos levar para frente, né? E agradecer meus pais por estarem aqui comigo. E é isso aí que o Marcelo falou. Sempre pude contar muito com o apoio deles. Isso é... Pois é. São 3 filhas, né, dona Silvana? São 3. A outra menina faz medicina. Isso, a Mariana faz medicina, né? E a Milena tem 13 anos, está no 8º ano, né? Tá lá. A gente está ensinando o caminho. Sim. Que legal. É bonito de ver a família do agro. Isso é a família do agro. E o Copete ontem dizia para mim, nós jantando, ele dizia, não é fácil tudo isso, Marcelo. Tem um preço, né, Copete? Tem um preço. Da indústria a céu aberto que o produtor tem e colocando filhos no mundo de alto nível. Parabéns para a família Copete, viu? Obrigada. Tá, Copete? E vamos comer aquele cordeiro lá, tá? Me aguarde porque eu vou chegar lá, viu? Um abraço. Família Copete aí de Ijuí, no Noroeste Gaúcho. Parabéns, Monique. Obrigado pelo apoio. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Tá bom? Bom, eu vou conversar com o italiano Carlo. O Carlo tem 22 anos, é italiano, nasceu na Itália,
Até os 17 anos, há 5 anos, a família resolveu vir para o Brasil. Carlos, bom dia. Bom dia, Marcelo. Carlos Lázari, né? Carlos Lázari, ontem saiu um D Lázari de vez em quando. Faz parte. Faz parte. Já estou acostumado. Então, muito obrigado pelo convite. Queria parabenizar o programa e obrigado mais uma vez por estar aqui. Então, como você já comentou, cheguei aqui para morar fixo há 5 anos, mas eu vinha desde pequeno sempre para o Brasil, sempre apaixonado por esse país. Então, muitas pessoas me perguntam o que tu faz aqui no Brasil, mas eu acredito muito nesse país, aqui tem muita oportunidade. Eu acredito que a Europa está muito saturada já e as oportunidades estão aqui. E falando em jovens, talentos novos, os jovens que estão ao meu redor aqui, todo mundo com muito talento. E então, eu estou muito orgulhoso de estar aqui tocando experiências e ideias. Vim para o Brasil foi muito fácil para mim. Quando meu pai me perguntou, eu disse, minhas malas já estão prontas, vamos com tudo. E hoje eu estou aqui, estudando em Porto Alegre, na SPM, administração com ênfase em marketing. Mas mesmo estudando administração, eu não deixo de curtir a floricultura e esse agronegócio. Pois é, vocês têm uma empresa de floricultura. Quando vieram para o Brasil, chegaram a plantar maçã em Vacaria. Hoje estão investindo no ramo da floricultura, que é um negócio que cresce muito no Brasil inteiro, né, Carlos? Claro, correto. Quando meu pai chegou aqui no Brasil, começou com maçã, mas logo em seguida ele começou a produzir também flores. O mercado de flores aqui no Brasil começou, na real, em 1930, com os japoneses. E nos anos 50 chegaram os holandeses. E mais em frente, depois os italianos. Hoje em dia o mercado está crescendo muito. Outros setores estão em crise e o mercado de flores continua crescendo 8% a 10%. E se acredita que nos próximos 5 anos esse mercado cresça mais ainda. Então, para quem tem interesse, para quem gosta de flores, é um mercado muito interessante, não precisa de tanto espaço quanto no agro, no soja, no grão, e o valor agregado em cima do produto é muito grande. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, vamos esclarecer um pouquinho, resumindo, aos produtores, às pessoas que nos ouvem, que querem produzir flores, ele tem como produzir, de que forma, o que ele tem que fazer e traz renda ao pessoal produzir flores? A rentabilidade na flor hoje em dia é muito grande, por isso está indo muito bem no mercado. Claro, começar um negócio do zero não é fácil, tem que se interessar, tem que ter a paixão, tem que se trabalhar de segunda a segunda, sempre acompanhando, porque na real a flor é um ser vivo, né? Então sempre uma planta, né? É uma planta precisando de água e todos os outros nutrientes. Então, mas tem muita rentabilidade, então com um pouco de garra e vontade, todo mundo pode começar nesse ramo. Um menino de 22 anos, a gauchada aqui, eu acho que tu já aprendeu, diz a piá, né? Um menino de 22 anos com um currículo invejável. Conta um pouquinho do teu currículo aí para que os nossos ouvintes, a moçada que está nos ouvindo, ouça o teu... Conta um pouquinho do currículo que tu já fez, Carlos, nesses 22 anos. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar e conhecer culturas novas. Morei 4 meses nos Estados Unidos, em Washington, D.C. Trabalhei numa consultoria de agronegócio, num escritório com outras pessoas de outras nacionalidades, tocando cultura, experiências. Foi uma experiência espetacular. Morei também já em Londres por 1 mês, em Cambridge por outro mês. Sempre tento viajar, buscar lugares novos, porque eu acredito que conhecendo pessoas de outras culturas é o maior aprendizado da vida. Pois é, valeu a pena, né? E tem muito futuro ainda, né, Carlos? Tem. Não quer voltar para a Itália? Ao momento, não. Eu nunca digo nunca, mas eu tenho um pé aqui, tenho um pé lá, mas ao momento eu pretendo ficar aqui no Brasil. Beleza. Tá bom, Carlos. Obrigado, Marcelo. Joia. Luiz Pedro do Moncel. Ontem eu olhava para o Luiz Pedro e via, parecia tal pai, tal filho, né? Tipo, parece que uma hora o Luiz Osório estava na minha frente, né? Bom dia, Luiz Pedro, filho do Luiz Osório do Moncel. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo. Para mim é um orgulho que tu faça essa referência ao meu pai, que eu tenha que eu seja parecido com ele, porque realmente é um elogio para mim. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. E, em primeiro lugar, eu queria fazer
congratular aqui, parabenizar o Luiz Augusto Camargo pela liderança. São jovens assim que a gente precisa no agro. Então ele praticamente liderou sozinho aí a semana acadêmica da agronomia da URI e para nós é um grande exemplo. Então, falando um pouquinho da tua história, Luiz. Você vem de uma família bem tradicional no agro gaúcho. Um pouquinho do Luiz também com 22 anos, né? 20 anos, mas já com um currículo invejável também. Não, com certeza, por estar, desde que eu nasci envolvido no agro, né, eu sou um ano mais novo do que a empresa da nossa família, então eu nasci no ambiente, bem no agro. Então, com 13 anos, eu já fui morar em Porto Alegre, buscando um aprendizado, buscando mais conhecimento. Com 16 anos, eu ingressei na Faculdade de Administração, na PUC. A linha de formação que eu estou me formando é Comércio Internacional, então tem bastante a ver com o agro, por pegar essa questão de mercado interno que tem na agricultura, tanto mercado interno quanto mercado externo. Hoje eu estou com 20 anos e estou me formando no final desse ano. O meu TCC ele é na área do agro, na parte de gestão de risco, na parte de comercialização de commodities. Até o Tomás vai comentar um pouquinho mais dessa questão. E ao longo desse período que eu fiz faculdade, com 17 anos eu entrei numa corretora de câmbio, então eu tive alguma experiência no mercado cambial, então eu pude aprender bastante também de como funcionam as dinâmicas dessa divisa. E depois eu tive um estágio muito importante na minha carreira de 1 ano e 2 meses, que foi um estágio na John Deere, em Montenegro, na montadora, setor do metal mecânico, que todos do agro conhecem. Lá eu trabalhei no setor de compras e foi um período espetacular para angariar todo esse conhecimento. Uma política da família do Moncel que eu gostei demais, que me chamou muito a atenção, é muito legal e as grandes empresas fazem isso, é que aqui não tem de filho do dono que manda. O filho do dono começa lá na ponta, de baixo, trabalhando. Você ainda acho que não teve essa experiência, mas de trainee já teve? O que tu fez na 300 lá? Desde que eu tinha 13 anos, Marcelo, nos verões que eu voltava de Porto Alegre para passar as férias em Santa Bárbara, assim como o Carlos comentou ontem, eu não tinha férias. Eu chegava e já começava a trabalhar na 300 em estágio de período de verão. Então passava por setores como administrativo, contabilidade, recursos humanos, e podia ter uma visão geral de como é que funciona a empresa desde essa época. Claro que nos verões onde eu estagiava lá em Porto Alegre, eu acabava não vindo para cá para atender as atividades que eu tinha que fazer lá. Mas sempre que possível, e até esse ano agora, eu pretendo vir aqui e acompanhar o trabalho no campo de consultores. Em relação ao trainee formal que a empresa tem e o grupo está incentivando para os familiares, para os sucessores que se interessam pelo negócio, é um programa de 2 anos e meio a 3, em que o meu irmão e o meu primo já estão fazendo parte, e eu tenho total vontade e tenho muita convicção que eu vou fazer parte desse trainee para poder ajudar sempre a empresa a melhorar. Quando eu estive lá na empresa, os funcionários comentaram, o Luiz Augusto recebia os caminhões, né, carregados, que chegavam com o produto, né? Sim. Esse trainee, ele aborda todas as áreas da empresa. Então, nós trabalhamos como balanceiros, assim como nossos colaboradores. E isso é de uma riqueza extrema, é incrível, porque a gente consegue entender como é que funciona todo o negócio. Então, no chão de fábrica também, na produção de farelo, na produção de óleo, biodiesel, no controle da industrialização da soja, também é muito rico. E a gente tem que fazer parte de toda a cadeia da empresa para realmente saber o que a gente vai estar fazendo. Que legal. Aprenda a ser homem, né? Com certeza. Vamos crescendo. Beleza. Tá bom, Luiz? Um abraço. Muito obrigado, Marcelo. Legal aí, ó. Luiz Augusto lá. Marcelo, ótimo programa mais uma vez. Jovens dando show. Manda um abraço pro pai da Monique, mais conhecido como Manico? Luiz Augusto lá. Né? Manico? É isso? Ele disse que vai dizer o teu apelido, viu, Luiz Augusto? Bom dia, estamos na escuta aqui na Fazenda Corticeira, Gauchão Leitão, na Vila Bretos, na Fazenda Corticeira, o pessoal plantando.
Bom dia, Marcelo. Estamos na escuta do programa Voz do Campo em Horizontina. A transmissão aqui ultrapassa 40 municípios na Grande Santa Rosa. Nossa região é formada por uma maioria de pequenos e médios agricultores. Gostaríamos que a Voz do Campo também direcionasse assuntos para o pequeno produtor rural. Claro, aguardamos também a visita da Voz do Campo. Um abraço. Christian Boeck, de Horizontina. Em breve estaremos aí. Bom dia, amigo. Na escuta desse maravilhoso programa, João Luiz Maijo, um abraço. E a Idalina, aí também ouvindo a região de Maçambará. A Caroline Fernandes também está na audiência, em Santa Maria, ouvindo o programa. É o pessoal que está mandando recado para nós. Tomás Milani, filho de produtor profissional da FC Stone. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Antes de mais nada, queria te cumprimentar. Eu acho que é muito importante esse trabalho que tu faz, tem feito, de trazer o jovem, de reunir o jovem que está envolvido no agro. Aqui tu falou um baita time, e é um baita time mesmo. E assim como estão alguns aqui, tem muitos que estão fora, mas que nós conhecemos ontem. Por exemplo, o Diego Minoso, filho do Minoso, que saiu daqui, foi buscar informação, trabalhou fora. Então, eu acho que tem muita gente boa que também está fora daqui, mas que está tentando contribuir. Eu acho que o negócio é participar. Tomás, você falou do baita, né? O Eduardo, teu parceiro, está muito invocado com a palavra baita, né? É grande, diz para ele, viu? E um detalhe, como é que é o relacionamento de um gaúcho com um paulista trabalhar junto? É gaúcho bom, é bom. É bom? É, o gaúcho aqui, o paulistano é quase mais gaúcho. É o paulista que faz o chimarrão? Ele faz o chimarrão, ele assa carne, então tá então bem ambientado já. Só beleza. tem o sotaque que tá pegando um pouco. Quem é o jovem Tomás Milani da FC Stone? Bom, eu acho que acredito que a história é meio parecida com muitos daqui. Eu sou filho de produtor, neto de produtor, e busquei agronomia primeiramente por uma ideia de voltar para casa, de auxiliar em casa. Só que chega alguns momentos da vida que começam a surgir, abre o leque que vem atrás de um curso de agronomia. Então surgiu primeiro a oportunidade de trabalhar numa empresa de agroquímicos, um trainee, um processo seletivo. Acabei optando por engrenar nisso aí, aprender um pouco mais como é que vem da porteira para fora, como é que é o funcionamento de uma multinacional da parte de agroquímicos. Depois surgiu uma oportunidade de ir para a área de comercialização agrícola, que era uma área que me chamava muita atenção desde novo, de querer entender como é que se forma um preço que chega para o produtor. Hoje nós focamos muito na produção, altos rendimentos, e às vezes temos um pouco de dificuldade de entender como é que Chicago impacta no nosso dia a dia, no nosso preço, como é que o dólar. Então, acabei optando por ir para essa área de comercialização agrícola, primeiro no mercado físico, numa indústria de biodiesel, e agora, junto com a FC Stone, já na área de derivativos, de gerenciamento de risco. Mas um ponto que me chamou muita atenção é a experiência que os jovens que estão aqui tiveram de ir para o exterior. Todo mundo sabe que não vem do céu. O Luiz Pedro comentou do programa de trainee da 300, que eu acho fantástico, porque isso é muito comum, acho, dentro do agro, da criança, do filho, desde novo já saber que tem que trabalhar para ter o retorno. Então, assim como muitos outros, eu tive que fazer meus sacrifícios, mas fui para fora, estudei lá, conheci outras culturas, como o Lázaro falou, e retornei e entrei na FC Stone para trabalhar na área de comercialização agrícola. Beleza. E os pais, dando um apoio aos pais com também, certeza. Né? Até parabenizo o Copete aí, a família, porque se desprender daqui, largar tudo para ir apoiar a filha atrás de um sonho, é realmente a base familiar que traz essa oportunidade. Eu, graças a Deus, também tenho uma família, um suporte muito bom por trás, e eu acho que é o que nós precisamos hoje. É uma base familiar com valores que possam te estimular e te levar no caminho certo. Que legal, né? Eu que estou no caminho certo de trazer vocês para a Voz do Campo. Com certeza, viu? E te parabenizo de novo. Eu acho que é muito importante cada vez mais os jovens estarem envolvidos no agro. Legal. Um abraço, Tomás. Eu que agradeço. Beleza. Luiz Augusto Camargo, jovem líder da agronomia da URI Santiago, que é um baita de um jovem também. Parabéns por tudo que aconteceu, viu, Luiz? Bom dia. Bom dia, Marcelo. O filho da minha ex-colega de aula, Cláudia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer a oportunidade e a parceria
com a quarto semestre de agronomia em realizar essa semana acadêmica. O pessoal me parabenizou mas teve muita gente me ajudando. Agradecer aos meus colegas e dizer assim, ó, que o agro hoje tem um evento que é exemplo, que é o Seminário de Gramado da Voz do Campo. E hoje nós podemos dizer que a Semana Acadêmica de Agronomia da URI teve um padrão de seminário de Gramado. Que peso! Commodities, pecuária, empreendedorismo, que é o que a gente precisa no agro. A gente precisa despertar no jovem do agro a vontade de ser dono do seu negócio. Nós precisamos querer ser dono do seu negócio. Claro, é importante tu visar uma multinacional, mas o jovem precisa querer ter o que é seu. E também parabenizar o Luiz Pedro, o Carlos, a Monique e a Carol. Cada um contando experiências de 4 áreas distintas e um processo muito bonito que o Luiz Pedro e o Carlos nos relataram, a questão da sucessão. E daí nos remete o que o Rodrigo mediou, o profissionalismo. Não é porque tu é filho do dono que tu vai ter o espaço. Tu vai ter espaço pela tua competência. Se tu não tiver competente, tu está fora do mercado. E é isso que nós temos que buscar, porque o agro precisa disso para crescer cada vez mais. Cada vez mais está se impondo. Ali tu perguntou para o Carlos a questão da rentabilidade da floricultura. Até a ideia de trazer o Carlos foi uma ideia particular minha, por trabalhar nesse ramo e querer mostrar para o produtor que hoje tem 1 hectare, tem 2 hectares, tem 3 hectares, não precisa investir em soja. Hoje a Flor nos deixa 2 sacos de soja líquido por metro quadrado. É muita rentabilidade em pequena área. Nós precisamos explorar isso, porque hoje é um mercado que tem espaço. O Carlos trouxe que a per capita do agro no Brasil é $23, comparado com $200 na Europa. E é por isso que ele está vindo para o Brasil, vendo potencial em floricultura aqui. Então, é um mercado que se abre e é um mercado que a gente precisa explorar. Ok, tá bom. Marcelo, agradecendo os parabéns, manda um abraço a esses jovens que estão no programa hoje, em especial ao Luiz Pedro e a Monique. Nós temos uma relação forte pela amizade de anos das nossas famílias e seguimos dando sequência do agro que nossos pais fazem com tanto amor e responsabilidade. Abraço a todos, um abração para o Tomás também, querido colega de faculdade. Sucesso também. Tanise Costa Beber mandando a mensagem, um abraço para vocês, para todo mundo aí. Grande Tanise. Tanise e o pai dela são muito especiais porque a questão do Seminário de Gramado, eles têm história conosco aí, parceria muito especial, vai além de negócios. Omar Venig, ouvindo tudo isso, Omar, só resta dizer muito obrigado. Isto é a Voz do Campo, Omar, dando voz não para um. Era bem fácil eu chegar aqui e ficar falando 2 horas, 1 hora sozinho, para mim mesmo e tal, né, achando que eu sei tudo e tal. Eu gosto de convidar amigos para fazer parte do nosso projeto. Eu gosto de convidar os amigos para fazer parte do nosso projeto. Eu não sou isolado, eu não sou exclusivo, eu não sou sozinho. Eu não sou de me isolar, eu gosto de reunir as pessoas e conversar. Gostaria de dar todo o tempo do mundo para todo mundo, mas não dá. Mas eu também tenho uma opinião assim que nós temos que deixar as pessoas querendo mais. Todo mundo depois me liga, por que o programa não foi até o meio-dia, por que não foi até as 11? Não, é até as 10. Vai terminar, tem 10 minutos, é um baita tempo que eu vou dar para o Rebelo e para o Omar, porque são 2 parceiros que me ajudaram nesse projeto desde o início e continuam sendo parceiros. Almir Rebelo de Tupanciretã se elegeu vereador na última eleição e o Omar Venig, lá do primeiro programa, tem sido um grande parceiro. Omar, bom dia. Ouvindo tudo essa gurizada aí, Omar, dizer o quê? Agropecuária Sobradinho também tem essa história da juventude aí. Bom dia, Marcelo. Pode falar, tá bom? Pode falar. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Dar os parabéns a esse programa e os parabéns a esses jovens que tu trouxe hoje aqui. Eu fico feliz, emocionado, ver essa gurizada que saíram, foram estudar Porto Alegre, outros foram para o exterior, e voltar para suas origens, para tocar um negócio da família. Entende? Isso aí me anima e me alegra, e eu vejo o peso desse programa, né, que faz trazer esses jovens, né, não só para nós ouvir o programa, mas hoje o Brasil inteiro está ouvindo esse programa aí, até no exterior, que nem você já teve. Né. Então, eu sou grato a dizer para você, Marcelo, o quanto é importante esse programa aí.
Que bom, Omar. Feliz da vida. O Omar também está no trabalho de sucessão com a família. Carlos, para tu entender, o Omar é um dos maiores irrigantes do Rio Grande do Sul em área de irrigação e da agropecuária Sobradinho, que é um modelo de propriedade no Rio Grande do Sul e no Brasil aí, e é um grande parceiro nosso. Omar, o que tu achou daquela dos 45 mil pescadores no Lago Paranoá que não pescam, mas que ganham dinheiro por mês? Mas está no Brasil inteiro isso aí, entende? Eu fico apavorado disso. Muitas famílias precisando e outros, sei lá como dizer, até esbanjando, entende? Que nem voltando a isso, a Bolsa Família, que eu acho que é necessário, mas muito mal distribuída. Tá? Então, eu vejo assim que o nosso país está difícil para se alinhar, mas acho que um dia temos esperança, um dia nós vamos conseguir. Escuta essa para ti então, ó. Bom dia, Marcelo. Eu conheço pessoas, escutem. Ó, Luiz, conheço pessoas que plantam, arrendam lavoura, tem carro do ano, empregado e casa, mansão e piscina e ganham Bolsa Família. Está em todos os municípios no estado. Vamos fazer um Marcelo. minuto de silêncio ou vamos ouvir o Rebelo? Bom dia, Rebelo. Tinha que fazer um minuto de silêncio. Isso é as pequenas corrupções do nível da Petrobras que acontece do nosso lado, nas nossas cidades, que a Voz do Campo lamenta. Porque tem a questão do Bolsa Família, quem fiscaliza é as prefeituras. O que estão fazendo as prefeituras? Estão preocupadas com um projeto de poder para o seu grupo dominar a prefeitura ou tem um projeto de desenvolvimento da sociedade? A gente ri, é de dar risada tu falar isso, mas tinha que estar chorando, porque é triste. Almir Rebelo. Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui, gurizada. O programa, a gente acompanhou o programa Voz do Campo desde as suas origens e nós tivemos, assim como foi colocado aqui, a importância de se ter projetos, ideias, né, da juventude para o futuro. Eu quero dizer que o programa Voz do Campo foi um projeto onde a gente contou com jovens, mas principalmente eu gostaria que os jovens entendessem que nós precisamos ter causa. Da qualidade da nossa causa é que nós vamos conseguir sensibilizar as pessoas de bem e puxar isso naquilo que interessa para a sociedade brasileira tão miseravelmente, numa situação que o Marcelo coloca aqui. E eu diria para vocês que não façam um minuto de silêncio, porque eu também fui líder estudantil e produtor rural, sou engenheiro agrônomo, e agora, na qualidade de pai de um engenheiro agrônomo da idade de vocês, eu entendi que, apesar dos meus 62 anos, eu achei que eu ainda posso dar mais para ajudar esse país aí, que é uma vergonha mundial. Então, numa palestra lá em Condor, quando o nosso querido Alisson Paulinelli deu uma palestra sobre o milho, eu perguntei para ele o que vamos esperar de Brasília, sabendo que a Dilma ia cair dali uns dias. E ele disse, olha, não espere nada, a Dilma vai cair, o Poder Executivo Nacional é corrupto, o Poder Legislativo é corrupto e o Poder Judiciário é corrupto. Se vocês quiserem alguma coisa, vão na Câmara de Vereadores de vocês para ver como é que é, vão nas prefeituras para ver como é que é. E no meu município de Ponciretã, que é o maior produtor de soja da região sul do Brasil, a nossa Câmara de Vereadores não tem nenhum que conheça soja, não tem nenhum que conheça nada de projeto nenhum, em termos de consideração como produtor rural. 84% da economia do município vem do produtor rural. Então, eu entendi assim que eu poderia fazer um projeto diferente, lutar por uma causa diferente, que o momento que tu fala hoje em político, ou se tu fala em Câmara de Vereadores, ou fala em vereador, parece que é pejorativo, tal a falta de qualidade de projeto e de causa que ocorre nas câmaras de vereadores. Então, nós temos um projeto... Eu te conheço e sei quem tu és, tá? O Almir é um batalhador pelo agro, um cidadão do bem de Tupanciretã, aqui na região central do Rio Grande. Agora, deixa eu te fazer um questionamento interessante. Porque assim, ó, tem muito vereador por aí que se elegeu, que não fez nada e que se elegeu só porque queria um emprego, um saláriozinho por mês. Tu não está nesse time. Tu está do outro time, do time que quer trabalhar, né? Do time que quer trabalhar e representar a sua cidade, que é uma cidade melhor, mais justa, mais de fundamento, onde investe no setor produtivo, porque o setor produtivo é que sustenta tudo. E nós temos que dar atenção para o setor produtivo. Você tem uma causa ali nobre em Tupã, chamada a Estrada Santa Tecla Tupã, que nós estamos juntos, que até hoje está do mesmo jeito. Tá? Faz anos que
vários governadores eu entrevistei sobre aquela estrada e continua tudo do mesmo jeito. Marcelo, aí é o seguinte, ó, a minha principal causa que eu estou levando para a Câmara de Vereadores de Tupanciretã é a causa da decência e da resposta para a sociedade que diz que não tem mais ninguém sério. Tem sim, eu sou uma pessoa de bem, eu sou um homem sério, eu tenho valores, eu tenho família e eu tenho respeito com o contribuinte. O Brasil precisa fazer uma campanha nacional para respeitar quem paga a conta, porque está demais, ninguém aguenta mais pagar a conta de vagabundo, ladrão que tomou conta do país. Nosso país é governado por ladrões. As nossas prefeituras, elas, em que pese algumas exceções, mas vamos falar do meu caso lá, é a capital da soja, mas também a capital da incompetência e da má gestão pública. Então eu quero ir para lá e já estou causando um medo na sociedade lá pelo seguinte, ó, porque, gente, não é fácil tu ser decente e querer ter uma proposta que vá moralizar alguma coisa, porque a norma, o normal hoje no Brasil é ser corrupto, é ser ladrão, é ser incompetente, pegar dinheiro público, roubar diariamente e vir dizer que é um direito adquirido de diárias para ficar em casa escondido e pegar essa diária e ficar comprando voto para depois chegar na eleição e se eleger em cima de voto de roubalheira de dinheiro público. Por isso eu comecei bem, porque eu não gastei um centavo na minha campanha política, os produtores de bem e a sociedade de bem me apoiou, e isso é a energia que eu quero passar para todos os nossos ouvintes, para dizer que não vai ter dinheiro de corrupção nenhuma, e nem, digamos assim, acordos corruptos que vai me dobrar, porque eu estou com a força da decência do produtor e tenho prazer em fazer isso. Eu estou muito orgulhoso de hoje ser um vereador, eleito legitimamente, porque é um poder legislativo que não serve para mais nada no Brasil. E, Marcelo, tu pode escrever aí. Nós já estamos trabalhando, antes de assumir, que nós sempre fizemos isso, nós vamos criar um núcleo da ProSoja lá em Tupanciretã e fortalecer todas as nossas entidades, para que essas entidades é que vão me dar essa energia e esse poder de mudar. Nós vamos mudar Tupanciretã, e assim como nós tivemos que enfrentar para desenvolver o país, Marcelo, tu é testemunha disso. Um governo botou um pelotão de choque em cima de nós, botou a Polícia Federal em cima de nós. Eu sou um criminoso importante. Vocês jovens estão olhando para um criminoso importante que defendeu a causa da biotecnologia para o Brasil, que não servia para o Brasil, porque o Brasil tinha que ser escravo e miserável para o mundo inteiro. Nós fizemos essa revolução. Então eu quero ser isso. A gente pode fazer mais e nós vamos enfrentar o que tiver que ser para nós colocar o Brasil nesse rumo que os nossos filhos, que os nossos bisnetos, netos, bisnetos e tataranetos haverão de se orgulhar, porque se hoje nós temos a corrupção que toma conta do país, foi porque, algum tempo atrás, Marcelo, nós não se unimos, não discutimos, não chamamos a juventude para fazer um projeto com uma causa importante para o nosso país. Beleza. Então, eu estou muito honrado com isso, e quero dizer aqui aos nossos ouvintes, que a gente sempre falou no teu programa, parabenizar pelo programa, Marcelo, e dizer que nós queremos, lá, enquanto Câmara de Vereadores, nosso projeto também é criar uma comissão de agricultura na Câmara, que eu quero ver como é que vai ser os puxa para trás, a hora que tiver que enfrentar quem paga a conta de todos e que continua e vai sustentar mais o país. Nós tivemos 2 produtores nossos que visitaram a China semana passada, e já trouxeram subsídio, o que a China quer do Brasil, e depois nós podíamos conversar outra oportunidade. Nós já estamos sabendo o que os caras querem, para daqui, os chineses já estiverem em Tupanciretã dizendo o que eles querem do Brasil para os anos 2050, 2100, e nós não sabemos no Brasil o que vai acontecer amanhã. Mas beleza. Então, beleza, obrigado pela oportunidade. Valeu, Rebelo. E dizer que eu estou olhando no olho de todo mundo aqui, ó, porque a gente tem que olhar no olho, Marcelo, que é para assumir compromisso e é para as pessoas entenderem que a gente não está para brincar. Nós nunca fomos de brincar. Graças a Deus, sou natural aqui do meu Santiago Velho, e a gente não vai afrouxar nunca. Nós não vamos desistir nunca. Como diz a música, nós somos bagual que não se entregamos, né? Assim nomás. Não vamos se entregar, mas principalmente porque a gente, com o tempo, aprende que eu acho que a gente está aqui para ser feliz e fazer o possível para que as pessoas sejam felizes, e que Deus nos ilumine, me proteja. Rezem por mim, pessoal, você que está nos ouvindo, um abraço a todos, e rezem para que tu, quem sabe, seja um exemplo a ser seguido por alguém diante dessa situação que está aí. Nós não vamos compactuar com isso. Ok. Bom, para encerrar, deixa eu ver se os jovens são bons mesmo. Para encerrar, uma despedida em italiano e outra em inglês. Começa com o Carlo. Dá um tchau aí, dá um tchau para a galera em italiano. Arrivederci a tutti, grazie mille a Voz do Campo e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.
Ok, a italianada tá te aplaudindo lá. Monique, o Luiz Pedro, alguém que dá um tchau em inglês aí para nós, hein? Vamos lá. All right, so thank you everybody for joining us, and I think we're all proud of the movement we're starting, and thank you all. Eu vou entrar urgente no cursinho de inglês, mas o que eu posso te dizer é thank you. You're welcome. Valeu. A Voz do Campo vai ficando por aqui nesse sábado especial, Minoso. Tá de parabéns, guarda na tua memória, na tua agenda do teu coração, Minoso. Essa reunião legal aqui, dessa moçada aqui, legal. Faltou o Diego Minoso, na próxima ele vai estar conosco, ele já faz parte desse projeto. Faltou a Jéssica, mas já fazem parte desse projeto. Valeu, amigos, muito obrigado. Sábado que vem o Miro já tá me mandando eu viajei todo esse Brasil aí, gosto demais das cidades. Gosto da minha cidade, gosto onde eu nasci, que é Unistalda, mas eu gosto demais da Palmeira. E a Palmeira das Missões já estão me mandando um recado que estão me esperando na sexta e no sábado. Um abraço, Miro. A turma de Palmeira, sexta-feira estou aí. Valeu, amigos. Muito obrigado, um grande abraço, boa semana, fiquem todos com Deus e o agro segue sendo a diferença no Brasil. Tchau, tchau. A Voz do Campo, um programa identificado com o produtor rural.